Sejam bem-vindos ao MDVcast, o podcast dos médicos de valor. No episódio de hoje eu vou conversar com um grande amigo, o Dr. Stefano Fiuza, cirurgião de cabeça e pescoço, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com especializações no Instituto Nacional de Câncer e pós-graduação em cirurgia robótica pelo Hospital Albert Einstein. Ele tem estágios internacionais na China, Turquia, Itália, e ele traz uma visão global para a medicina brasileira. Hoje, o Dr. Stefano atua no Rio de Janeiro e em Petrópolis, e é conhecido por sua abordagem humanizada, realizando apenas uma cirurgia por dia para garantir a atenção total a cada paciente. Chefe de cozinha, faixa preta de Krav Maga, poliglota, uma pessoa que adora viajar, já conheceu dezenas de países. Eu acredito que a nossa conversa de hoje vai fazer você perceber uma medicina diferente, um profissional diferenciado, e vai fazer você adorar conhecer essa trajetória que une excelência, técnica, empatia e inovação. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do MDVcast, o podcast Médicos de Valor, e hoje nós estamos aqui com o meu querido amigo, que é uma honra ter ele aqui conosco, Stefano Fiuza. Stefano, né? Tu lembra que no começo eu te chamava de Stefano, né? Mas é Stefano Fiuza. Todo mundo, cara. Quando eu vou pra São Paulo é um inferno. Cara, prazer imenso ter você aqui, né? Diretamente do Rio de Janeiro. Por mais que você tenha raízes cearenses, né? Tua mãe é cearense, Minha mãe né? cearense. Prazer imenso. E, lógico, como em todo episódio, nós começamos falando da Creative Studio Produção de Conteúdos, que é quem traz toda a estrutura aqui do nosso podcast, e que eu sempre indico para os médicos que desejam produzir conteúdos com altíssima qualidade audiovisual. A gente sabe que hoje nós temos no Brasil cerca de 150 milhões de pessoas utilizando o Instagram e, consequentemente, temos muitos produtores de conteúdo. Um dos diferenciais que você vai ter, obviamente, é a qualidade. Então, se você quer melhorar a qualidade audiovisual dos teus conteúdos, você contrata a Creative. Logo abaixo aqui do nosso episódio do vídeo tem na descrição o link para você entrar em contato com eles. Beleza? E aí, meu caro? Diretamente do Rio de Janeiro para Ceará, Fortaleza. Amanhã vai para o Beach Park, né? Se tudo der certo. Se tudo der certo, vai para o Beach Antes Park. de pegar o avião pra voltar, Antes de então pegar um o pouco avião. arriscado. Excelente. Aqui no Médicos de Valor, você que foi há muito tempo, né? Não um dos primeiros, né? Mas você estava numa das primeiras levas do MDV, né? No Que era o início. nosso curso, né? Que trabalhava marketing, mas depois foi transformando marketing, mentalidade. Em um determinado momento falava de tudo, né, dentro da medicina, basicamente. Mas tu já entende um pouco a essência do Médicos de Valor. Então, o objetivo do podcast é justamente trazer médicos e contar suas histórias para que nós possamos olhar para o profissional, não só como profissional, mas sob outros vieses também, né? Então, de início, eu queria que tu contasse pra gente a tua história. Não daquela maneira, né? Que às vezes você pega um idosinho, conta sua história, nasci em 1960. Não. Conta a tua história no sentido de quais foram os pontos mais importantes, mais marcantes dentro da tua vida pessoal, formação e tudo, para chegar onde tu chegou hoje, né? Um cirurgião de cabeça e pescoço, muito bem formado, muito bem atualizado. Isso profissionalmente, né? Me conta um pouco como é que tudo foi acontecendo desde a infância. Saindo daquela parte técnica, né? Me formei na FRJ, depois Uhum. fiz geral, Até depois fui pro antes. INCA. Então, eu gosto sempre de comentar que eu dei uma sorte que foi passar pro segundo semestre da UFRJ e não pro primeiro semestre. Então, isso me deu aos 17 anos 6 meses de férias, uma coisa que nunca mais aconteceu e nunca mais. Tu Ou passou com eu, 17. com 17, vai demorar muito tempo para acontecer de novo. Então, nesses 6 meses, eu pensei, bom, vou tentar aproveitar para aprender algumas coisas. Então, nesse período, eu fiz intensivo de francês, intensivo de italiano, aula de piano, várias aulas, né, de assuntos que não tem nada a ver com a medicina, mas a principal coisa foi que eu comecei a trabalhar num restaurante. Então, não sei nem se tu sabe disso. Hum. Mas eu tava indo pra um bairro lá no Rio de Janeiro, pro Maitá, e um japonês, que hoje mora no Ceará, por sinal, pediu informação. Aí eu, mas por que você vai pra aquele lugar lá? Ele, porque tem um amigo meu que tá sem cozinheiro. Aí eu, será que ele aceita estagiário? Vai passar lá e ver. Tá bom, pois não. Passei lá, encontrei o chefe Zuma, e falei com o seu amigo, Cazul, e ele falou pra eu chegar aqui e ver se aceitava estagiário. Quantos anos você tem? Eu, 17. Tá, qual a sua experiência? Nenhuma. Tá bom, começa amanhã, 10 da manhã. E aí comecei, fiquei 2 meses lá trabalhando no restaurante, de segunda a sexta. E aí, jovem aprendiz, né, praticamente. E lá, um chefe convidado sugeriu que eu fizesse um outro curso
na verdade, formalizasse um curso de cozinheiro, de auxiliar de cozinha. E ele me mandou para o curso da Roberta Sudibrac, que é uma chefe famosíssima no Brasil, hoje é uma grande amiga. E então eu fiz o curso dela, que durou 6 meses. Aí a faculdade começou, eu estava acabando o curso e começando a faculdade. E aí depois, durante a faculdade, trabalhei com cozinha. Então, aqueles 6 meses ali antes da faculdade de medicina me deram muita bagagem de outras coisas, inclusive da minha maior paixão hoje em dia, né, que além da música é a gastronomia. Então, quem me segue no Instagram vê que basicamente eu posto sobre, tudo bem, tireoide, parótida, cirurgia robótica, mas posto muito sobre comida, né? Então, eu gosto muito de cozinhar, gosto muito de sair para comer. Como você sabe, vou te tirar da dieta hoje daqui a pouco. Mas eu acho que é importante o médico ter essa formação não só técnica, né? Tem muito médico que fica bitolado naquilo ali, só livro técnico, e não entende de ser humano, não entende de outras áreas, né? Isso é até uma coisa que você cria conexão com o paciente, né? Então você chega para um paciente que é da área de hotelaria, de gastronomia, você tem experiência naquilo, é interessante, você faz uma arte marcial, você conecta com uma pessoa que tem esse hobby também, né? Como eu também tenho, eu sou faixa preta de Krav Maga, como você sabe. Então isso começou antes da faculdade de medicina, lá em 2003, perdão. Então já tem aí 20 anos de treino, né? Então são coisas que agregam no ser humano que você se torna, que é o substrato aonde vai se formar um médico. Então, aqueles 6 meses ali para mim foram cruciais. Isso é interessante. Acho que a gente vai abordar cada um desses pontos hoje. E antes de eu abordar esses pontos, eu queria saber o que é que te motivou a fazer medicina. Então, a história não é aquela história bonita de eu sempre sonhei em cuidar de pessoas, ou eu tenho 3 gerações de médicos na minha família. Eu não tenho médicos na minha família, minha mãe não é médica, minha mãe é corretora. Meu pai é engenheiro químico de alimentos, mas trabalha com produção de audiovisual, né, no Rio de Janeiro. Meu avô era violonista profissional, e então não tem nenhum médico. Só que eu sempre quis engenharia. E curiosamente eu falava pra minha mãe, ela sempre comenta disso, que eu falava quando era moleque que eu queria fazer robô para operar. Eu cheguei a fazer uns cursinhos de robótica no colégio e tal. E aí, no terceiro ano, com aula de matemática com o professor Silvio, no Santo Agostinho do Leblon, ele começou a falar sobre números imaginários. Eu olhei para aquilo, véspera de quase vestibular, né? Eu falei, cara, o número imaginário, o negócio nem existe, tá me dando problema no colégio, você imagina na faculdade. Vou trabalhar com esse negócio? Não, tá doido. Aí eu era muito chegado no professor de biologia lá, o Sérgio. E aí eu falava, e aí, Sérgio, pô, mas esse negócio de engenharia não vai dar pra mim, não. Acho que vou pra área biológica. Eu gostava de biologia, né? E aí eu, pô, mas nutrição, fisioterapia, biomedicina, medicina, não sei o que. Ele, não, biomedicina não, faz medicina, faz medicina. Foi meio assim, né? Marquei medicina. Acho que talvez ele, por conhecer muito jovem, né? Sim. Muito aluno, ele viu o perfil ali, né? O irmão dele é médico, por sinal, ele, ó, acho que é pra você isso aí. E aí, marquei o X, passei. Lá fui eu pra FRJ. Depois desses 6 meses aí de férias Aham. estudiosas, digamos assim. Não só estudiosas, mas também estudiosas. Falando sobre esses pontos que tu citou, é interessante porque hoje, certa vez, acho que eu estava no primeiro semestre de medicina, não lembro, e eu entrei num consultório médico, eu não lembro qual era o médico também, mas eu estava com um livro na mão que eu não sei se era um livro de filosofia, era um livro à parte. E aí o médico olhou e disse assim, o que é que você está lendo? E antes ele tinha questionado, né, o que é que eu fazia e tudo. Não, sou estudante de medicina, entrei agora na faculdade e tal. O que é que você está lendo? Aí eu falei, eu não lembro qual era o livro. Ele, tá errado. Médico é para estudar medicina. Hum. Aí na minha cabeça eu já tinha uma noção de que isso não era certo. Aí eu, tá certo, ok, né? Mas por que eu tô trazendo esse relato? Porque esse ponto que tu citou, de o indivíduo ele tem um repertório mais amplo, né? De experiências amplas. Nós estivemos aqui recentemente com o Eduardo Jucá, que é neurocirurgião pediátrico, e nós conversamos um pouco sobre essa questão do médico ele expandir o repertório, expandir as experiências de vida justamente no sentido de que ajuda o profissional a criar mais conexão com os seus pacientes, né? Acho que muitas vezes você utilizou esse repertório para quebrar um gelo, Sem dúvida, para se aproximar, para ganhar confiança, sem dúvida. né? Que é a base da relação médico-paciente, é isso, né?
Então, assim, me fala como é que foi essa questão da culinária de maneira mais intensa, como é que isso influenciou na tua medicina? Porque eu tenho uma visão da culinária talvez um pouco mais ampla, eu vejo como um processo até misto, é um pouco de arte, é um pouco, associa muito a disciplina também, né, a técnica. Então, olha, tu é cirurgião, então tu tem um processo para seguir, tu vai fazer um prato, tu tem um processo para seguir. Então eu queria saber como que a culinária influenciou tanto na parte técnica da medicina como na parte pessoal, digamos assim. Bom, As isso perguntas aqui são sempre desse jeito assim, bem abertas, né? meio Porque não, eu loucas. pensei em várias Não, e histórias no meio do loucas. caminho, cara, mas isso da conexão, que eu acho que era o parênteses que eu ia fazer, é... a gente tem que lembrar como médico que se o paciente não confia e não conecta com você, ele não vai seguir o teu tratamento, Sim. né? Seja para prescrever um remédio para pressão alta, para diabetes, seja para seguir uma dieta, seja para confiar em você e vamos operar e faz o que tem que fazer, né? Então, eu nunca me esqueci de uma história que na época que eu estava na residência do INCA, no terceiro ano de residência, na verdade, cabeça e pescoço são 2 anos, mas no INCA, no Rio de Janeiro, são 3 anos. Então, no segundo ano, a gente já tem termina e tem o título, e você faz uma espécie de fellow depois, no terceiro ano. E virou para mim a diretora do hospital, na época, que a gente já se conhecia bastante, e aí ela falou: Stefano, tem um paciente para você. Eu, pô, eu? Mas eu sou R3, né? Vou acabar daqui a pouco tempo, mas eu sou R3. E ela trabalha com os grandes, né? Os meus exemplos, os meus mestres todos, e vai mandar pra mim. Olha, esse cara já foi no fulano, no fulano, no fulano, no fulano, não gostou de ninguém. Ele vai gostar de você. Tá bom. E aí eu atendia de favor no consultório do meu sócio, né? Nessa época, quando não tinha praticamente nenhum paciente. Esses pingados que iam aparecendo. E aí eu falei, beleza, vou atender ele. Dá meu número pessoal aqui, eu vou atender ele. Chegou o cara. O cara todo na beca. O cara, ele era um dos maiores corretores do Rio de Janeiro. Tinha jato, tratou CA de próstata no Sírio-Libanês. O cara, classe A. Só que ele tava numa situação difícil de grana, por coisas da vida dele. E aí chegou pra mim, puto, com um câncer de orofaringe. Emburrado já, né? Não, doutor, é o seguinte, não vou fazer você perder seu tempo. Senhor, né? Ele é sempre muito educado. O senhor perder seu tempo, e nem o meu, mas é o seguinte, tô com esse negócio aqui, esse câncer, e fulano falou que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o que, né? Aí eu, tá, mas me diz uma coisa, vamos saber um pouquinho mais de você, só pra ter uma ideia, né? O senhor bebe? Bebo, doutor. O que o senhor bebe? Ah, eu bebo uísque bom. Aí eu, o que o senhor prefere? Um Laphroaig, um Macallan, um Talisker, um Glenlivet, um Glenfiddich? Aí ele levantou pra me olhar. Ele tava meio olhando assim, meio pra baixo, né? Ele, doutor, entende. Eu falei, eu gosto de um whiskyzinho também. É, Macallan. Pô, Macallan, pô, tem aquela série que saiu agora. Não, muito. O cara abriu. O cara, dali pra frente, pronto. E aí a gente pode conversar sobre depois disso tudo, de examinar, entender qual que é a pegada dele, qual que é a linguagem que ele usa. Conseguir, enfim, começar a cuidar dele. Eu cuidei dele por 3 anos, era um caso já avançado. E pra você ver. Então, assim, um garoto, né, tava me formando. E o cara tinha passado por gente muito boa, tecnicamente, muito culta e muito, né, de prestígio, mas não deu conexão, né? Então, o que conectou ali foi algo da gastronomia que o uísque, né? Então, a gastronomia ela tem vários submundos, né? Parece droga, né? Tem submundo. Submundo do uísque, submundo do vinho, submundo do café, submundo do azeite, submundo das carnes e por aí vai. Então, como isso é muito do meu dia a dia, sempre eu busco alguma conexão quando eu converso com o paciente, até o meu consultório é em Ipanema, no Rio de Janeiro. Os pacientes já sabem que eu gosto muito de comida, então volta e meia eu recebo mensagem, doutor, tô perto do seu consultório. Almoça onde? Onde é que eu vou jantar? Eu tenho um jantar especial de aniversário de casamento, onde é que eu vou? Então isso cria uma conexão além do técnico, né? Uhum. Então, Que é de confiança que é também. de Porque confiança, vocês porque, estão pedindo indicação para você. né? Então o cara confia tecnicamente, mas ele quer saber de outras coisas, né? Eu operei um paciente agora, super gente fina, e ele entrou para curso de vinho, sommelier e tal, adora comida, e ele veio para mim, ele falou para mim, falou, cara, eu gostei do seu Instagram, e eu vi que você gosta de uma coisa que eu amo, que é gastronomia. E quando passar esse negócio da cirurgia, pô, quero sair para almoçar contigo e tal. Aí o cara tem um hobby que é fotografia, retratista, ele não é fotógrafo, ele é retratista, mentorado do João Mena, enfim, ele falou, não, vou fazer
teu retrato. Você permite? Não, lógico. Então, assim, cria umas conexões que vão crescendo, né? E o curso de culinária em si, que eu fiz, o curso de auxiliar de cozinha, é, a minha chefe, que é a Roberta, ela é extremamente metódica. Ela foi chefe do Fernando Henrique Cardoso por 7 anos, no Palácio da Alvorada, e ela, como é a cozinha do presidente, uma cozinha militar. E ela que não era militar, era conhecida como general. Porque ela sempre foi muito disciplinada, muito dura com todo mundo. E a cozinha, ela tem... Eu comento muito isso. A gastronomia, né? O trabalhar em cozinha tem muito de cirurgia. Né? Você trabalha no calor, você trabalha de crocs, você trabalha com carne, você trabalha numa correria, você trabalha com uma equipe gigante que tem que estar articulada, você tem etapas, você tem o pré-preparo, o mise en place, você tem a finalização. Então são vários tempos cirúrgicos, né? Vários tempos gastronômicos que você tem quando está cozinhando. Você tem a expectativa de um público. Você tem um profissional de salão que está interagindo, fazendo a ponte, que às vezes é o clínico. Então tem uma semelhança, se você for parar para observar esses tópicos, tem uma semelhança muito grande, né? Só que gastronomia a gente está falando em prazeres, né? E em cirurgia a gente está falando em doenças, provavelmente, né? Na maioria dos casos. Então, muda muito a se olhar, mas os processos são muito parecidos. Da mesma forma, a gente aprendeu muito com a aviação. Né? Um avião não cai por causa de um erro, dificilmente ele vai cair por causa de um erro, mas são várias pequenas coisas que vão passando, né? E vão se permitindo, e há uma exceção, uma gambiarra, um não sei o quê, e aí o avião acaba caindo. Então, a gente entendeu a coisa do checklist pré-operatório, né? Time out, sign out, por aí vai. Várias inovações e vários conhecimentos da aviação vieram para dentro da medicina e do centro cirúrgico, e assim como, de alguma forma, eu acho que a gente aprende também com gastronomia, com outras áreas, com luta, com o que você quiser imaginar. É legal você buscar inovação numa área diferente. Tem até um nome bonito para isso que eu não lembro agora. Quem comentou comigo foi o Saulo. Buscar inovação em uma área a diferente? inovação, por exemplo, inovação médica vinda da aviação. Tem um transladação, sei lá. Tem um nome bonito que você tem que pesquisar. Depois você bota aqui embaixo. Certo. Mas a inovação muitas vezes vem de uma coisa que já existe em outro canto. E aí você traz isso para tua área. Até dentro da medicina, uma maneira diferente de você abordar uma estrutura que você está acostumado como cabeça e pescoço fazer de um jeito, você viu na vascular que eles fazem outra coisa. Aí você, opa, vou levar isso para lá. Né? A maneira com a qual eu lido com a veia jugular e a artéria carótida, elas têm, obviamente, uma base de cabeça e pescoço, mas eu trago um pouco da época de transplante que eu fiz residência de cirurgia geral, um hospital de transplante. Então, a maneira que a gente lidava com os vasos ali era diferente do que o cabeça e pescoço normalmente faz. Então, a gente vai trazendo de outras áreas, ainda que áreas próximas, né? E vai incorporando isso. Né? E isso vale para gastronomia, para aviação, para defesa pessoal, para segurança pública. Acho que o conhecimento ele vai se somando. É que nem língua também. Uhum. Quando uma pessoa aprende uma língua nova, você acaba melhorando as outras línguas que você fala. Né? Então, por exemplo, medo em italiano é paura. A sua avó deve falar paura, talvez, ou o seu avô, porque paura é uma palavra que em português significa medo, mas ninguém usa, não é corriqueira da nossa geração. Mas você vai aprendendo que paura em italiano, poxa, faz sentido. E você vai agregando coisas. Né? Então, mesmo em línguas, mesmo em gastronomia, a gente sempre tem como crescer o nosso repertório, como você falou, e com, né? Nunca é demais conhecimento. Né? Então, eu penso muito dessa forma. Tudo que você viaja e vê e observa pode ser útil em algum momento. Né? Um dos motivos de ter te convidado para o podcast é justamente por saber que tem esse pensamento aberto, né? De buscar cada vez mais conhecimentos de segmentos diferentes, de nichos diferentes, né? E fazer com que eles agreguem de alguma maneira a própria medicina Sim. e a tua vida pessoal. Né? Então, como isso é fora do comum, e nosso objetivo é realmente trazer médicos que têm histórias inspiradoras, que atuam de maneira também muito inspiradora, esse foi um dos motivos. E tu falou das línguas, né? Hoje, tu fala quantas línguas? Decentemente, 5. Português, inglês, espanhol, italiano, francês, bem. Aí enrola um pouquinho de alemão, enrola um pouquinho de russo. É bem enrolado. Para viver, não passar fome. Porque eu fui para
Bielorrússia, fui pra Ucrânia, né? Isso em 2018. E inglês lá, esquece. Então, se você não falar pra a mocinha do trem lá, e a Budu, Minsk, завтра. A mulher ali, ela te entende. Se você Uhum. falar que você quer ir pra Minsk amanhã, я не понимаю, я не понимаю, я не знаю. E acabou, irmão. Não tem. Aí tem Google Tradutor e tal, mas ela olha assim, não quer olhar teu telefone com Google Tradutor. Tem que se virar, né? Tem Então, toda a questão de respeito à cultura, né? De você se sim, aí preparar você para vai estar lá, subindo tá? ali pra próximo da Finlândia e o russo vai ficando chato. A galera não quer falar russo, quer falar inglês. Mas sul ali, nossa. Então é, você tem que se virar. Isso é interessante porque o que é que acontece? Hoje o estudante de medicina ele sai muitas vezes, e eu fiz um questionário recentemente, recentemente não, faz um tempo na verdade, no Instagram, né? E é perceptível que boa parte dos médicos não falam o inglês e que muitos estudantes de medicina estão saindo sem falar o inglês. E aí entra um ponto que mais na frente eu vou querer saber de uma maneira mais geral, que é o seguinte: vamos lá, cozinha, 7 línguas, 5 fala muito bem, e viagens, né? 40 e tantos países. 40 e tantos países. Cirurgião. Cirurgião. Tudo bem que eu aproveitei um momento chamado residência pra dar um gás, porque você tinha 30 dias de férias, ainda que quebrado de grana. Mas essa coisa de. Né, acho que muito pensamento médico, né? Vou viajar pra Europa. Não, tem que ficar num hotel tal, tem que viajar de não sei o quê, tem que comer não sei aonde. Meu amigo, eu, na faculdade de medicina, minha primeira viagem foi aos 21 anos de idade. Hoje tu E tem quanto? hoje eu tô com 35. Uhum. E foi uma coisa muito louca. Pra você ver, de novo, a coisa das outras áreas, né? Eu fui fazer um concurso. Tu também não sabe dessa história. Eu fui fazer um concurso, eh, porque uma empresa chamada DM9DDB, que para quem é do marketing com certeza conhece, é uma empresa gigantesca, tamanho da África, W Brasil. A DM9 estava procurando um universitário de 21 anos que falasse inglês para viajar por 99 dias, uma volta ao mundo, por 11 ou 9 países. Tudo pago. Visto, notebook, câmera, hotel, albergue, né? Passagem, tudo pago. É o quê? Eu que nunca saí do Brasil? Agora. Cara, eu gravei vídeo, não sei o quê, fiz uma doideira lá. Tinha que fazer blog, me dediquei muito àquilo ali. E fui finalista. E aí os caras me ligaram de lá, né? O Fábio Seixas, que era um dos subchefes lá, diretor de não sei o quê. E ele falou, cara, a gente ficou surpreso, porque você é o único não do marketing na nossa lista de 9 pessoas. Então, fulano é marketing, comunicação, tudo associado a marketing e o médico. E a gente quer que você venha aqui pra sede em São Paulo. Aí foi aquela coisa de filme, né? Mandaram a passagem, cheguei no aeroporto lá em Congonhas, 2 fotógrafos e Uber, não sei o que é lá. O que isso, cara? Levou a gente lá pra sede da DM9 pra ser entrevistado, uma mesa gigante, câmera. E os diretores ali, sêniores e tudo. E aí? E qual que é seu Deus? E você é a favor do aborto? E você fuma maconha? Mas só do nada, 21 anos. Que isso, gente? Calma aí. Só pergunta. E o que você acha do isso aqui que aconteceu, não sei aonde? Assim, RH de Aham. marketing, né? Aham. Ah, beleza. Aí não ganhei, né? Fiz amizade ali com os outros 8, foi muito, muito divertido. Tenho contato com alguns ainda. Tudo gente muito legal, né? E um dos pontos principais era falar inglês. Aí no que eu não ganhei, quando me ligaram, quando o Fábio me ligou e falou, ó, quem vai viajar é o Lucas. Eu tava dirigindo, indo pra faculdade. Eu parei, pisca-alerta, tava na praia, nunca me esqueci disso. Na praia de Copacabana. Pisca-alerta, comecei a chorar lá copiosamente. Aí eu, tá. Aí fui pra faculdade, né? Triste. E aí, nisso daí, eu falei, bom, tem que viajar. Então aí a minha primeira viagem foi um presente do meu pai, que nunca foi de me dar muito presente. E o sócio dele tem uma empresa de viagem, me deu uma passagem para Portugal, porque ele produz um programa sobre Portugal. Aí eu, pô, Portugal, pô, tanto lugar maneiro para ir, vou para Portugal, né? Ledo engano. Adorei Portugal. Fui para Porto, fui para Lisboa, foi só isso, infelizmente. Depois fui para Madrid e Sevilha. Mas eu fiquei apaixonado por Portugal. Falei assim, caraca, uau, né? Metrô que não tem catraca, o Uber era Mercedes, as comidas maravilhosas, os vinhos maravilhosos, quero mais. Aí eu peguei todo o não dinheiro que eu tinha na conta,
próximas férias tô viajando de novo. Aí fui pra Paris, Londres, rodei na Bélgica e fui pra Amsterdã. Uau, 25 dias. Uau, caraca, apaixonado. E aí depois eu já não tinha mais dinheiro nenhum, só pra passagem. Aí eu fiz Couchsurfing. Então, pra quem não conhece, é uma espécie de Facebook que você faz o seu cadastro, você bota, eu sou Stefano, sou estudante de medicina, eu gosto de cerveja artesanal, eu gosto de café, gastronomia, nananã. Aí valida seu perfil. Aí, ó, eu vou para Berlim. Aí um amigo meu arrumou uma casa pra ficar em Berlim, um amigo dele, que virou brother. Aí fui pra Munique. Em Munique eu fiquei na casa de um amigo desse amigo, e na casa do Georgiano, que é padre, ele é do Acre, e ele mora na Alemanha, fez doutorado em hebraico lá, faz a missa dele em latim, em alemão. Cara, fora da curva demais, assim. E aí fiquei uma semana com o Georgiano. Aí depois fui pra Itália, Couchsurfing total. Aí foi pelo site lá. Cara, fiquei em Roma, na casa de um cara que era tipo William Bonner de lá. Fiquei em Firenze, na cara de um dos presidentes da Slow Food de Firenze, que era cervejeiro artesanal. Em Veneza, fiquei na casa de um sorveteiro. Então, assim, são experiências que, eu sou estudante de medicina, eu sou médico, recém-formado. Qual o problema de você ficar na casa de uma pessoa que você entra, você vira irmão do cara já? É muito maneiro. E é seguro pra caramba isso. Mas às vezes o médico tem, não vou porque tem que ser hotel, não posso ficar em albergue. Eu fiquei muito em albergue. E se eu não tivesse topado esse tipo de perrengue, entre aspas, eu não ia ter viajado metade dos lugares que eu fui. Entendeu? Então depois, claro, aí me formei, aí, né, virei cirurgião, tá? Agora dá pra pegar um hotel legal, né? Mas também isso não vai me impedir de ir pra um lugar porque o hotel não é incrível, porque não vai ser instagramável. E eu acho que muito do que eu tenho de engajamento hoje, né? Inclusive eu tô chegando aí a 100 mil seguidores, faltam só 86 mil, quem quiser me segue aí. Mas é muito de eu mostrar a realidade, entendeu? Não vou ficar postando só lugar bonito. Claro, vou pra Indonésia agora, só tem lugar bonito. Sem querer, o lugar é bonito. Mas tem lugar que é ruim, é longe, se lasca e perde não sei o quê. Entendeu? Mas o médico ele tem que ter tem que sair um pouquinho do pedestal e aceitar que não é pra comprar BMW assim que se forma, entendeu? Pega um carro mais humilde, investe, não precisa morar no Leblon assim que se forma, você pode morar em Botafogo, Flamengo, Copacabana, qual o problema? Né? Mas tem muito médico que sai com aquela coisa de pavão. Não, agora eu me formei, agora eu sou médico, tenho CRM, não tenho especialidade, não tenho RQE, mas eu moro no Leblon e tenho a BMW, parabéns. Você vai estar endividado, nasceu, já começou endividado. Eu sempre fui muito pé no chão por conta da minha mãe nesse sentido. Sempre foi muito assim com gasto, com pensar no que você vai comprar e tal. E assim ela conseguiu prosperar e me criar, né? Basicamente sozinha. E, pô, aprendi muito com ela a não ser deslumbrado. Acho que a palavra é essa. E aí depois, obviamente, você tem que também se permitir gastar coisas e comprar coisas em restaurante caro e beber vinho caro de forma pontual. Se aquilo ali virou seu dia a dia, além de endividado, né, você vai perder o prazer nessas coisas, né? Não vira especial. Você abrir um vinho, vou abrir um Brunello de Montalcino hoje. É um vinho caro, né? Não é pra tomar Brunello todo dia, porque aí o Brunello não vai ser mais Brunello. Aí você vai ter que tomar, sei lá, só vinho de 15 mil reais pra ser especial. Aí a conta não fecha, né? O meu vinho do dia a dia é um vinho normal, bem normal, né? Claro, você escolhe melhor, você bebe menos, você compra melhor, né? Mas você tem coisas muito boas em faixas muito razoáveis, né? É só saber escolher, né? Não tem que ser caro para ser bom. Então, eu vejo muito por aí. Em relação à organização de tempo para a viagem, né? Porque, como tu disse, boa parte das tuas viagens também foram feitas durante a residência. Uma Aí é residência fácil, de né? cirurgia. Não, mas é fácil. Ah, Porque aí são 30 dias, ou 15, e aí saiu da residência, ganha o mundo. pode desligar o telefone, não tem problema, né? Você não é responsável ali Uhum. pela situação, porque tem alguém ali, né? É diferente do consultório. Aí eu tenho o meu consultório, são dois, né? Eu tenho Rio de Janeiro e Petrópolis, e ali você é responsável 100% do tempo pelo paciente. Então, se alguma coisa acontece, graças a Deus nunca aconteceu, mas eu estando fora, até porque eu tenho um cuidado incrível de, né? Não, viajei, eu vou viajar para longe. Tem que ter 2 semanas sem cirurgia grande, 1 semana sem cirurgia pequena, né? Então não vou marcar uma mandibulectomia e viajar para fora na semana seguinte, né? Então, uma caso acontecesse, eu tenho já minha equipe formada em Petrópolis, tenho minha equipe no Rio de Janeiro, que dá conta. E não só minha equipe, mas a gente tem os amigos, né? Então, eu tenho, sei lá, no total aí umas 10 pessoas na equipe, né? Nas duas, mas a gente tem amigos. Então, pô,
deu um problema no hospital tal, que eu sei que um amigo meu tá lá, cabeça e pescoço, que não trabalha comigo, mas é meu amigo. Pô, fulano, consegue ver lá? Consegue, assim como eu já fui ver pra outros também, entendeu? Então a gente se ajuda nesse sentido. Legal. Mas isso quem me ensinou muito foi o Ricardo Cansanção, nosso amigo, que é cirurgião plástico. Ele mora em Miami e mora no Rio de Janeiro. Então ele opera no Rio, mora em Miami. Opera no Rio, mora em Miami. E Ricardo, como é que você faz isso? 15, 10, 20? Meu Deus. Não, tem equipe, eu chego, eu opero, tem minha enfermeira, tem não sei o quê. Nananana. Caraca, então dá, né? Uhum. Então quando eu viajo aqui, né, aqui que eu digo, estando no Brasil e tem que viajar para fora e tem um paciente com pendência, minha secretária tá resolvendo a burocracia. Se precisar de algum. Deu um seroma, vai ter que treinar. Minha auxiliar vai ver, né? Assim como eu vou ver para ela se ela precisar. Então é muito a gente entender que tem que ter uma organização muito boa para isso acontecer. É não fazer maluquice no sentido de operar cirurgia grande e ir embora. E conversar com o paciente e explicar: Fulano, eu vou estar num congresso no dia tal. Eu vou estar de férias no dia tal. Eu não estarei no Brasil. Minha auxiliar tá, o telefone dela tá aqui. Né? Eu não posso deixar o paciente sem pai nem mãe. Né? Então, para cá, sem muita intercorrência. E, cara, muitas vezes já aconteceu, eu lembro de um paciente que eu operei recentemente, um ano e pouco, que a dentista mandou ele para mim, mandou o meu telefone pessoal para a mulher dele me mandou mensagem, eu estava no Japão, com 11 horas de fuso. E toda a consulta dele, ele foi operado, foi um tumor de língua grande, com esvaziamento, tumor super agressivo, tá bem, graças a Deus. É... E ela sempre fala, toda consulta que ele vai de acompanhamento pra ver como é que tá, ela, você tava no Japão. Você não sabia que ele ia ser seu paciente, você atendeu, você, né, telefone, você mandou os exames pré-operatórios para chegar e poder examinar e não perder tempo com ele. E você não sabia se ele ia ser seu paciente. Eu podia pegar seus exames e ir para outro médico, mas você atendeu. Isso marcou eles muito, entendeu? Uhum. Então, é um pouco da coisa de como eu acredito que a gente pode atuar. E tudo bem, estaria até no meu direito de falar, não, tô fora aqui, tô viajando, não vou conseguir atender, fala com um colega tal. Poderia também, né? Mas ali eu tava podendo falar, né, nesses dias ali, e não foi nenhum problema, pelo contrário, né? Foi um paciente que eu adoro, uma família que eu adoro, e que a gente conseguiu agilizar tudo, operou logo, e ficou super bem. Então, a gente organiza a viagem da forma que dá, eu sempre que posso estou viajando. Agora, acho que vai ser a primeira vez em novembro que eu vou ter férias e que eu não vou conseguir viajar para longe, porque entraram 3 cirurgias muito grandes que devem ser liberadas antes da viagem. Então, no máximo eu para interior do Rio poder voltar, interior de Minas e voltar caso precise, porque são cirurgias muito grandes. Então foi um azar, né? Mas é isso. Aí acontece. Sempre que acontece um negócio desse, eu penso, se eu pegasse um avião, esse avião ia cair, se eu pegasse esse avião ia ser assaltado lá, ia perder o passaporte, né? Que zumba. Então, vamos aproveitar Minas Gerais e ficar por perto e no ano que vem eu viajo, entendeu? Acho que tu é um dos poucos médicos que eu vejo que. Posso estar errado, né? Porque é uma visão externa. Acaba que a gente nunca sabe quais são as batalhas que o indivíduo enfrenta, né? Internamente ali no íntimo. Mas tu é um dos poucos médicos que eu vejo que trata a medicina com uma certa leveza. Posso estar enganado. Leveza no sentido de você conseguir inserir a medicina em vários momentos ali da tua vida, mas ainda assim conseguir viver. Você está parcialmente certo. Eu consigo inserir a medicina na vida e consigo viver, mas não é fácil, não é leve e eu acho que eu quase que me forço a inserir essas outras coisas na minha vida para não pirar, Hum. entendeu? Porque Pra tu ver como que é externalizado confunde. confunde, né? Porque se você olhar de fora, a gente pode botar, ver com alguma perspectiva que você pode contar a história que você quiser, né? Eu poderia falar, não, Sim, medicina para mim é levíssimo e meus pacientes estão, pô, tudo tranquilo, consigo entendeu? viajar, Eu consigo fazer isso, viajo, aquilo tenho a outro. equipe toda ver tudo. Cara, a gente trabalha com seres humanos, do lado de quem é atendido, do lado da equipe. Então, vou te dar um exemplo. A minha secretária queridíssima, ela foi minha paciente, e aí agora tem 2 meses, ela tinha uma cirurgia minha segunda-feira grande, num paciente queridíssimo, que era uma recidiva, um ano e tanto depois, e tinha que fazer esvaziamento cervical. Chego na sexta-feira, tudo confirmado? Não avisei a equipe. Ó, legal, eu tenho show marcado, mas não tem banda. Tá, chá comigo, porque aí eu tenho que, né, ligar pra um monte de gente. A 20ª pessoa
que eu chamei pôde fazer o segundo auxílio, né? Que eu precisava de 2 auxílios. 20ª pessoa. 20 médicos. A medicina tá ruim. Tá, não. Tá todo mundo ocupado na segunda-feira de manhã, não tá ruim, né? E aí, coisas da vida, né? Quem foi me ajudar foi uma colega minha do INCA, muito querida da época de INCA, que eu não via há 3 anos. Quando eu mandei mensagem, ela falou: era pra mim mesmo? Eu falei: é você mesmo. Aí, cara, o auxílio dela foi impecável, perfeito. Claro que eu não vou chamar qualquer um, né? Mas assim, aí eu fiquei, sem brincadeira, a tarde inteira, depois da aula de bateria. É isso que eu tô É, dizendo, porra. Tem uma aula de bateria. eu tenho que inserir. Mas aí veio o problema, ligando, não. Ok, Do bateria, nada, uma aula de aula de bateria. bateria. Aí depois que eu consegui falar com ela, cara, não, ela pode, ufa, consegui. Porque eu precisava de pessoas muito confiáveis pra poder ir. Eu tenho que lembrar quem que operava bem na época. Eu chamei e tal. E a pessoa surpreendeu mais ainda. Agora ela tá oficial, digamos, comigo, né? Então, ela é agora a 3ª ou 4ª pessoa pra quem eu vou ligar, entendeu? Então, acontece, a gente vai ter problema. E esse a gente sabe que vai ter problema e vai ter complicação. E a gente vai ter que lidar com isso, né? Mas... E até contato, né? Então, para quem que eu posso ligar? Eu tenho telefone, todo mundo pode imaginar. Mas é claro que eu tenho que selecionar quem vai, né? Então é isso. É leve, não foi leve. Aquela sexta-feira eu fiquei sugado. Eu acabei o dia sugado, porque cirurgia importantíssima no paciente queridíssimo, caso difícil. Eu não tinha como ir. Qualquer um. Tem cirurgião que opera só com experimentador, opera com acadêmico, não sei o quê. Cara, via de regra, são 2 auxiliares formados, né? Então, e de preferência cabeça e pescoço. Aqui em Petrópolis eu não tenho cabeça e pescoço, né? Então, eu tenho uma cirurgiã pediátrica que me ajuda e alguma, em geral, cirurgião geral que me ajuda. Mas, enfim, são problemas. Eu não levo isso de forma leve, porque eu peso muito pra minha responsabilidade. Sim. Caraca, é ele que tem que operar. Um cara, meu Deus, tem que estar tudo muito certo. Entendeu? Aí você chega lá, o material veio errado. Aí isso a Globo não mostra, né? Material veio errado, monitor de nervo, veio monitor de outro nervo. Eu falei, não, vai buscar. Vai buscar que eu preciso. Não sei o que, não. Meu amigo, se te vira, senão você nunca mais volta aqui. Aí, arruma. Então, às vezes, tem que... Stefano é grosso. Não, Stefano que é o que tem que ser feito, né? Então, eu acho que, assim, já foi muito mais pesado no início, assim, quando eu marcava cirurgia minha particular. Né? Particular, leia-se que não é do consultório, né? Que não é do SUS. Né? Eu não trabalho com convênio, mas se fosse de convênio, eu estaria estressado igual. Não dormia na noite anterior. Uhum. Eu avisei a equipe, eu avisei o hospital, porque não tinha secretário. Eu avisei o hospital, eu mandei material, eu não sei o que, tá. O paciente tá ciente, eu mandei o orçamento, e tá. Não dormia, cara. Fazia um tireoide, uma parada, não dormia. E nesse início ainda era assim, era o pai de um amigo meu, era sempre alguém conhecido, caraca, era mais tenso ainda nesse sentido, né? E aí depois de anos, isso foi ficando tranquilo. Claro que tem cirurgia hoje que ainda me tira o sono, né? Porque são cirurgias com potencial de problema maior, né? Que, é difícil, não, é trabalhosa, mas são cirurgias em que problemas acontecem, né? Cirurgia de boca, que pode fazer fístula, cara, pode fazer perfeito, vai acontecer. Né? Eu sou muito chato, muito cuidadoso, falo pra minha equipe e para meus pacientes que eu não ganho em volume, então não tem que eu botar 5 cirurgias no mapa, 6, que é o que muita gente precisa fazer no plano de saúde, né? Ganhar no volume. Eu quero uma tarde e uma manhã, uma cirurgia de manhã e uma de tarde. E é isso. Se for cirurgia grande, é uma por dia. Se for pequena, 2. E é isso, entendeu? Então, tudo feito com o máximo de cuidado possível. Só que isso é um pouco da minha neurose, né? Da minha paranoia. Então, eu sou paranoico e acho que o cirurgião tem que ter um pouquinho de toque, que nem eu tinha na cozinha com preparação, né? Uhum. E checar tudo 1000 vezes. Na aviação a gente aprendeu que todo sistema crítico tem que ter redundância. Então, é que nem o avião da Air France que caiu. 3 sistemas acho que de pitot deram problema. Então, você tem um, você tem outro, você tem outro. Né? Então, depois de um problema desse, vai ter o quê? 4? Tem que ter redundância, tem que ter mais de um. Até na comunicação. Pô, minha secretária falou com fulano. Eu não sei que ela falou com fulano, eu não sei que ela me fale. Falei. Né? E o ideal é ele falar que falou com... ela me falou, para fechar o circuito da conversa, eu entender que todo o processo aconteceu naquele ponto, né? Só que são 100 pontos, né? Então, fazer uma tireoide endoscópica agora quinta-feira, chegou o monitor de nervo errado, tudo preparado, tudo bonitinho e tal. O cara levou do Rio de Janeiro o monitor de nervo errado. Aborta, entendeu?
Então você checa tudo e ainda assim dá problema. Só que o nosso trabalho, né, até juridicamente, eu tenho obrigação de e-mail, eu não tenho obrigação de resultado. Né? Quando você gravou o podcast ontem com um advogado, deve ter falado sobre isso. Então, é meu dever oferecer o melhor possível e aí o corpo do paciente espero que reaja da melhor forma possível, Sim. mas a gente não tem como garantir, né? Uhum. É muito individual. Mas, então, de fato, assim, não é que eu tenho uma leveza com a medicina no sentido de achar tranquilo o trabalho, não acho tranquilo o trabalho. Às vezes, tudo que é cabelo branco que eu tenho aqui veio de 5 anos pra cá. Então, pra mim é pesado, pra mim é desafiador pra caramba, mas eu até me forço a inserir as coisas que eu não posso deixar de fazer as coisas que eu amo. Então, eu não posso deixar de almoçar fora ou jantar fora, ou beber meu vinho no final de semana. Aula de bateria. A aula de bateria foi um milagre na minha vida, porque eu sempre sonhei em fazer aula de bateria. Eu tenho bateria já em casa há um tempo, tocando de orelhada. Só que eu não conseguia tempo, os professores que eu queria eu não conseguia, horário, minha agenda maluca. E aí eu falei com um professor de bateria do marido da minha auxiliar de Petrópolis. Esse marido dela é baterista. E vai com esse cara aqui. Aí eu liguei pro cara e falei, não vai dar, né? Meu querido, você tem disponibilidade sexta-feira na hora do almoço? Aí o cara, tem. O que é isso? Bora. O que acontece? Eu atendo o consultório de manhã, de 8 a meio-dia e meia. 1 hora tô na bateria. 2 horas tô chegando no hospital já que é do lado, tudo pertinho, né, Petrópolis, pra operar. Então eu chego relax. Toca lá, tá. Maravilhoso. E um sonho, porque eu toco piano, violão e tal, adoro. Mas bateria sempre foi meu sonho. Com a língua existe um processo parecido, então, né? Porque para falar 7 línguas, então, como é que é esse processo de aprendizado? A música ajuda também você a tocar violão, ajuda a tocar piano ajuda a tocar violão, tocar piano ajuda a tocar bateria, que tem um quê de percussão ali. Eu sempre fui muito musical, né? Então tudo que eu fiz de aula de música, eu acabei tendo algum tipo de facilidade, eu gosto muito, tenho um ouvido relativamente bom e tenho um ritmo bom. Então o meu professor de bateria, ele fala, pô, daqui a 5 meses você é baterista. Daqui a 4 meses você é baterista. Porque eu sempre gostei muito, cara. Muito de bateria. O ritmo tá muito em mim, né? Algo manual, né? Tem a ver com cirurgia, talvez. Mas você entender a linguagem musical, entender o tempo, entender o compasso, entender como são os estilos de música, as levadas, aquilo ali rapidinho entra. Aí entra a coordenação motora. Então espera-se que cirurgião e faixa preta de Krav Maga tenha coordenação motora. Né? Tem 120 faixa preta de Krav Maga no Brasil. Então, tem que ter um mínimo de coordenação motora. E não é fácil, mas a coisa vai fluindo com um professor bom, né? Um mestre bom, acaba que vai fluindo. Mas é igual língua, né? Música você vai aprendendo e vai criando repertório e criando... Tem conexões base, né? Que aí acaba auxiliando são para fundamentos, outras, né? A O base... ritmo, por exemplo, você tem que ter ritmo para tocar violão, tem que ter ritmo para tocar piano. Uhum. Bateria, então, você dá o ritmo, né? Tem aquela ideia que, sei lá, a segunda língua é mais fácil que a terceira língua é mais fácil que aprender do que aprender a segunda, Imagino a que sim. quarta, a terceira e Imagino que sim. Só que, por exemplo, quando eu fiz italiano e francês ao mesmo tempo, foi curioso, porque o francês ele foi muito rápido. E essas duas línguas têm origem latina. Então, assim, não é difícil, tá? De fato, não acho que seja difícil. O francês eu peguei muito rápido e também eu fiz muita imersão em filme, música, por aí vai. Aprendi muito alemão com música alemã também. Italiano, como era uma aula muito maior, que era a aula do consulado, tinha 20 pessoas e era Nápoles a aula, né? Era uma bagunça. Na Aliança Francesa, não. Eram 4 alunos, era o semi-intensivo, só francês. Então, só que o italiano destruiu meu espanhol. Então, só fui voltar a falar espanhol decentemente quando eu fui para a Itália. E aí, nessa do Couchsurfing, eu tinha muito contato diário com os italianos. E aí, isso começou a voltar. Eu fiz um estágio na Itália em 2016, no hospital, até onde o Senna morreu, em Bolonha, no Hospital Maggiore. E aí, 2 dias já Eu lembro que teve uma vez que tu tava fazendo um estágio, não sei se era na Coreia. Coreia eu fui agora em novembro. Mas era estágio. Foi no Japão, não lembro. Japão não foi estágio, não. Coreia foi estágio. Eu fiquei 2 semanas com o professor Ko, que é uma das maiores referências no mundo de robótica de tireoide, robótica de cabeça e pescoço. E aí coisas da vida, né? Tô voltando da Itália, de férias. E aí não era nem férias, era uma semaninha que eu tive ali, um gap. E aí eu tinha férias
um mês depois. E aí eu tava querendo ir pra Coreia há um tempo, ficar lá com ele, né? Aí eu mandei mensagem para um amigo meu, que foi um professor meu da pós de robótica do Einstein, que é o mentorado dele, digamos assim. É o Renan. O Renan é foda de robótica no Brasil. E no mundo. E aí eu falei, Renan, tu consegue falar com o professor Cô? Que eu vou ter o dia tal pra ir. Ele falou, ó, Stefano, ele é ruim de responder e-mail, tá? Mas vou mandar aqui. Aí mandou e-mail. O cara deu 10 minutos, ele respondeu, fala com ele agora. Professor Cô, pô, queria ir e tal. Você é bem-vindo a hora que você quiser. Meu Deus do céu. Aí, meu amigo, aí corre pra ver visto, vendo não sei o que. Acho que foi visto, nem lembro se é visto. Mas vê burocracias todas, já um diploma traduzido eu já tinha por causa da viagem da Itália. Uhum. Acho que foi, na verdade, a viagem de Hong Kong eu tive que traduzir. E aí, que foi estágio também. E aí, consegui ir em 2, 3 semanas eu tava na Coreia, assim. Foi tudo supetão. E, de novo, pô, tem um gap de cirurgia aqui, não tem nada grande pra entrar. Beleza. Tinha até uma robótica logo antes que eu fiz. Mas, pô, vai dar uma semana e pouco, 10 dias, pelo tamanho de cirurgia dá. Beleza. Minha equipe tá aqui no Rio, beleza. Fulano, tem essa coisa. Tá ok pra você? Não, tá tranquilo, vai lá, brilha. Uma dúvida, o que é que me parece, pelo que eu tô vendo? Que aí surge um questionamento. Tu aproveita bem teu tempo com coisas que para você, obviamente, são produtivas, que agregam algum valor. A bateria agrega um valor para você, a cozinha. E eu te pergunto, como é que é o tempo para ócio? Ou tu é o inimigo do ócio? Olha, eu só não sou inimigo do ócio porque eu tenho acho que algo de preguiçoso em mim, entendeu? Mas a preguiça ela gera inovação também. Você não pode ser preguiçoso ao operar, pelo contrário. Mas o preguiçoso, ele cria processos para facilitar as coisas. Sim, sim. Então, vou te dar exemplos. Ah, tem que fazer um formulário, não sei o que lá, na mão, no Inca. Lá vou eu, faço no Word, imprimo. Chefe, tá aqui. Pô, tá bom. Em Petrópolis, eu tenho que ser meu secretário lá. Eu tô sozinho no ambulatório atendendo. Peguei todos os exames e tal. Coisa idiota, né? Mas ao invés de fazer exame na mão, fiz o formulário, xeroquei, já dou pro paciente. Viro pro paciente e fala, vai botando teu nome aqui, meu amigo, porque correria de SUS, né? Vai botando teu nome, o carimbo, pá, 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 pá. Então você vai criando processos para tirar o teu cérebro e o teu corpo de processos que são braçais, né? Uhum. Então, por exemplo, vir para cá nesse final de semana é uma maneira de eu me forçar a ter um pouco de ócio. Então, eu trouxe livro, né? Vou encontrar contigo, jantar ontem, almoçar hoje e tal. O resto eu vou ficar de boa, vou na praia, tentar desligar um pouco de telefone. Tem que ser um pouco forçado. Eu sou muito elétrico, isso não é fácil de você. Não é óbvio você desligar, entendeu? E a gente, eu acho que a nossa geração, ela tem uma coisa de sempre estar produzindo que não é legal. Eu acho que isso pira a cabeça do sujeito. Se você tiver toda hora, eu tenho que estar aprendendo, eu tenho que estar vendo um podcast. E eu sou o cara do podcast, eu adoro podcast. Então, por exemplo, quando eu subo para Petrópolis e desço, que é 1h30 de viagem, né? Eu boto um podcast. Eu tô maratonando os podcasts do Stephen Bartlett, que é o The Diary of a CEO. É muito bom. O cara só leva gente gigante lá. É tipo aqui, né? É tipo aqui. Hoje eu vim, mas em geral a gente gigante. Mas o cara é muito bom, cara. E aí eu fico vendo aquilo ali, ouvindo, pá. Eu gosto, só que às vezes eu tenho que desligar daquilo. E o que me força a desligar, que eu tô fazendo muito menos do que deveria, essa semana agora eu voltei a ter uma constância, depois de 2 anos, meditar. Então, E ontem, por acaso, eu tava vendo um podcast antes de dormir, e com um professor de psiquiatria de Harvard, e ele fala, e o cara era monge, e aí fez Harvard e virou psiquiatra. E ele falando sobre a última frase antes de eu pausar, porque eu não terminei o podcast, né? Tava tarde já. Mas a última frase dele foi que a imensa maioria dos problemas que ele vê na psiquiatria visão dele, tá? Nível de evidência D, né? Opinião de especialista. Vem pro awareness, né? Pra atenção. Então, até ele falou em willpower, que é uma palavrinha da moda do coach, né? Eu vou usar só camisa preta para não decidir qual que é a minha roupa, porque eu vou gastar meu poder de decisão. Porque o poder de decisão é limitado. Tudo vem pra atenção. E aí ele falando, e como é que você gera mais atenção? Senta olhando pra parede, medita. Aí eu, puta. E é tudo que eu aprendi no budismo, tudo que eu entendo de meditação leva pra isso, né? Momento presente,
que é um ócio, não deixa de ser, senta ali e fica olhando pra parede. Meditar. Isso mesmo, eu acho que a gente tá perdendo isso, né? Então você almoça com fone de ouvido, eu falo por mim, você almoça com fone de ouvido assistindo um podcast, um vídeo, alguma Celular. coisa. Nós estamos perdendo, na verdade, o hábito de fazer uma coisa por vez, né? Sempre a gente tá fazendo uma, duas, três, quatro, Sim. 5 coisas, sobrecarregando ali o sistema consistentemente, Sim. né? Então acho que ele... E precisa descansar. E uma coisa que ele falou até nesse podcast que é interessantíssimo, é que quando você, durante o dia, não tem esses momentos de ralo, né, para deixar abaixar, né, o pensamento, porque meditar não é não pensar em nada. Não pensar em nada é morte encefálica. É você, na verdade, entrar num estado ali de atenção consciente, né, eu vou concentrar na respiração, vou concentrar no meu batimento cardíaco, vou concentrar no, não sei, você vê o pensamento vindo e deixa o pensamento ir. É uma maneira de ver a coisa. Na verdade, a primeira vez que eu fui lá, meu monge falou, ó, senta ali. Assim, gira pra cá, senta aqui, olha pra ali. Tá, mas e aí? Não, só senta aí. É a primeira, a segunda, não, aí roda na sala, senta aí. Pô, mas aí depois começa, né? E isso de que você falou, né, da gente largar o celular. Cara, a galera dirige com o celular na mão. A galera. Na Coreia, tinha um cara que ele botou a luva. Várias vezes ele fazia isso. Mas porque a maneira da Coreia funcionar é um pouco diferente. A cirurgia é mais longa, né? A galera não tem pressa de nada. O cara botava uma outra luva, celular na mão. O auxiliar, esperando o chefe. Entendeu? E tem muita coisa que, por exemplo, eles entravam com um café no centro cirúrgico com a maior tranquilidade do mundo. Bota do lado ali, vai para o robô, pega o café, bebe. Na sala. Tem coisas culturais que são diferentes, não é melhor ou pior. É diferente. Você vê que é possível, né? Mas a gente não larga o telefone pra nada. Então, é bom, por exemplo, ontem a gente saiu pra tomar café e tal, a gente não pegou no telefone. Eu vou encontrar minha namorada, eu evito o telefone ao máximo. Entendeu? A gente tem que evitar. E isso não é fácil, não é óbvio, porque é muito estímulo querendo entrar na gente, né? A gente vamos ver o podcast, aprende isso, porque teu concorrente tá fazendo aquilo, e teu concorrente foi pro congresso tal e fez o curso não sei tal, e você tá ficando pra trás. Cara, a gente tem que lembrar, vou olhar pra mim um pouquinho. Eu tô aonde eu queria estar, assim, eu tô além do que eu já sonhei estar. Porque eu tenho 2 RQEs, eu fiz o curso de robótica, eu opero robótica, eu opero nos hospitais melhores do Rio, eu trabalho com só quem eu gosto, com gente muito boa, eu tenho meu consultório, meus consultórios. Eu cheguei onde eu queria chegar, entendeu? Mas agora eu quero ter uma casa com vista na Avenida Atlântica. Isso é extra, eu quero ter uma BMW XC. Nem quero, mas assim, legal se tiver, né? Mas não é uma coisa, eu vou trabalhar pra Qual isso. o custo disso, né? Qual o custo pessoal disso, né? Eu acho que a gente, o que eu falei contigo ontem, a gente precisa, depois que tem as necessidades, não digo básicas, né? Mas as básicas plus atendidas, então não é só, uma vez o meu chefe, o Léo, falou uma coisa interessantíssima, que é uma grande coisa quando você vira e fala, pô, vamos jantar amanhã? Vamos. Quando você não pergunta onde. Isso é uma coisa idiota, mas é verdade. Você chega num ponto que não é nada demais. Se você me levar amanhã, hoje, pra qualquer lugar pra comer Michelin, beleza, a gente vai conseguir pagar. Né? Tudo bem que você vai pagar a conta pra mim, isso tá tranquilo. Mas se não fosse o caso, né? O Ricardo, vou sair com o Ricardo pra jantar. Pô, uma cirurgia, entendeu? Mas você vai, entendeu? Porque você quer estar com aquela pessoa. E aí, fui jantar com o Ricardo na terça, né? Que a gente falou. Se fudeu. A lagosta tinha 2,2 kg, o cara veio parecia um cachorro. Eu vi a foto. Tu viu? Eu vi a foto. Eu olhei pra aquele. Eu falei, tá bom, né? Mas, cara, eu tô com 2 plásticos incríveis na minha frente, trocando ideia, amigos. Pô, não tem preço isso, cara. Ia comendo do bom e do melhor. Então, eu trabalho pra isso, pra ter esses momentos. E a conta do meu cartão não é nada demais, entendeu? Porque, claro, não é todo dia que eu vou comer isso. Mas essa coisa, eu quero ter uma casa no Leblon, na cobertura, nananã, uma BMW e tal. Cara, isso é tão... pra mim já é um plus. Eu não queria isso, né? Pode ser que aconteça, se Deus quiser. Mas eu queria estar onde eu tô. Eu queria ter a minha casa, né? Ter meu carro bom. É um Volkswagen. Que entra naquilo que tu falou ontem, né? Quando a gente tava conversando poxa, o indivíduo ele faz, sei lá, né? É um médico que alcançou o patamar de fazer acima de 100 mil por mês. Qual vai ser a diferença dele fazer 150, 200... 300 mil por mês para 600 mil por mês? A vida dele vai mudar muito? Pois é, o padrão de vida não muda muito. Dá pra mudar,
né? Você pode querer mudar. O Michael, amigo meu lá do Além da Medicina, ele sempre fala, viva 2 degraus abaixo. Cara, o Michael, o Bernardo e o Vitor, que são os sócios do Além da Medicina, que venderam Além da Medicina por milhões, né? Na verdade, isso é dado da internet, 33 milhões a venda deles lá. Cara, eu conheço os 3, eu tava na primeira reunião dos 3, quando eles se conheceram pessoalmente, eu era o 4º elemento. Podia ter sido o 4º sócio, né? Mas não fui. Se fuder. Me lasquei, né? Tô aqui. Por sinal, eu quero eles aqui também, né? Vamos merecem demais, cara. Eles são muito bons. São gente boa. E, cara, o padrão deles não mudou. Dos 3, cara. O Michael tava com o Equinox dele até ontem aqui. Não mudou, né? Claro, não. Comprou uma casa um pouco maior, mais confortável, beleza. Mas não... Entendeu? Isso é o quê? Pé no chão. Os caras só chegaram onde chegaram porque tem pé no chão. Tem objetivos claros, objetivos razoáveis, né? Então, isso funciona. Então, eu tenho sempre que me lembrar que eu cheguei onde eu estava sonhando e a gente esquece isso, né? Até por essa coisa de ficar vendo informação e aí Instagram, positividade tóxica, né? Nossa, tá vendo? O Wendel Carvalho tá ali morando, não sei o que, com a Lamborghini. Beleza. Maneiro, pô, puta cara, gente boa pra caramba. Mas a gente pode sonhar grande, né? Dá mesmo trabalho que sonhar pequeno, mas a gente não pode se martirizar e toda hora se comparar. Tem até no livro do Robert Cialdini, acho que foi no livro dele, que você prefere ser o advogado, você prefere, digamos, advogado americano, ganhar $50 mil por mês num meio em que todos os outros advogados ganham $100 mil, ou você prefere ser um advogado que ganha $30 mil por mês num meio que todos ganham 20? O cara quer 30. O cara quer ganhar menos para ser o mais. Então, essa coisa de ficar sempre se comparando, isso é muito ruim, eu acho, né, pra saúde mental. Porque você não admira a tua própria conquista, você fica achando que é pouco, é sempre pouco, é pouco, é pouco. E o budismo, ele faz olhar exatamente o oposto disso, né? Você tem que estar contente com o que quer que esteja acontecendo. Então você tá morando de aluguel, não sei o que lá, mas tá fazendo um bom trabalho, pagando tuas contas, tendo que comer, tá contente. Você conseguiu hoje, tem a oportunidade de ir no restaurante legal, tá contente. Você não pode... Eu acho que é aquela frase de coach, né? A felicidade está muito mais ligada a fazer bom uso do que temos do que relacionada à falta do que não temos. E entra naquela questão do estar presente, né? De você... Sim, aproveitar o momento presente. Tô comendo, pô, comida gostosa, você tá ali com a comida. Até lavar a louça é um exercício meditativo. Você tá ali lavando a louça. Claro, pode botar um podcastzinho? Pode, mas talvez você, se tiver nessa pegada muito... esse afã, né, de conquistar, vai um pouquinho, lava a louça ali, quietinho. Bota talvez uma musiquinha mais tranquilinha. Mas não tem que estar toda hora aprendendo e tal, rendendo. Aquela história de trabalho enquanto os outros dormem. Vai levar todo mundo pro caixão, cara. Esse papo de CEO aí. E tem uma porrada de CEO. A maioria, se bobear, tá tudo deprimido. Certeza. Né? Então o cara consegue, ganha e tá rico, tá deprimido. Entendi um cara agora terça-feira. O cara, executivo de uma empresa gigantesca, rico, tá tomando o que de remédio? Parou que você tinha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pô, doutor. Depressão e política, não sei o que lá. Não consigo sair, não consigo viajar, não tô vendo minha família. E ganhando muito. Vale a pena? Não vale. Mas acho que o mundo atual leva a gente, se deixar, né? Se a gente deixar, ele leva a gente pra essa coisa do produzir, produzir, produzir. E no final da vida, você perguntar pras pessoas que estão no leito de morte, ninguém queria ter trabalhado mais, né? Pelo contrário, queria ter trabalhado menos. É a música dos Titãs, né? Devia ter trabalhado menos. E aproveitar as coisas que a gente tem mais valiosas, que não tem preço. Tempo, família. O nosso bem mais precioso é família e saúde. Para idoso é músculo e saúde, né? Músculo principalmente. E amigos, né? E a gente, se não cultivar isso, eu acho que o prognóstico é ruim, né? Tu que é um cara da comédia, né, também? Adoro. Pra quem não sabe, posso falar aquele negócio do show? Não, né? Ainda não. Não. Tá bom. Mas tu que é um cara da comédia, e é interessante, né, que a gente falou a respeito disso, da necessidade, não da necessidade, mas de uma característica que é comum a quem trabalha com comédia, que é justamente essa velocidade de pensamento, esse raciocínio rápido, Sim. né? E que tu utiliza muito até na própria medicina, com os pacientes para quebrar gelo e tudo. Mas tu é um cara da comédia, tu conhece alguns comediantes famosos, conhecidos no Brasil. Tu deve saber quem é o Patrick Maia, não sei, e o
o Thiago Ventura. Sim. E aí eu acho que eu vi um vídeo. Thiago Ventura é o do Leônidas, né? Não, Ô, Leônidas. pose de quebrada, né? E acho que foi um vídeo do Patrick, que ele tava no carro, aí do nada eles saíram da comédia e entraram num contexto bem reflexivo. E se eu não me engano, ele fala mais ou menos isso, de que na época dos nossos pais ia ser uma loucura, por exemplo, o nosso pai ir para casa e alguém mandar mensagem para ele cobrando alguma coisa do trabalho Sim. 10 horas da noite. Porque acabou o trabalho ali, Acabou. não tem celular na época, não tinha internet na época, acabou o trabalho, tá em casa. Em casa, acabou. Hoje não. Você vai ver, 10 horas da noite, tu tá mandando WhatsApp, tu Sim. tá falando com um colega médico, tu tá Sim. organizando as coisas, né? Então, Eu brigo- hoje a gente não tá. Antigamente nós fazíamos uma coisa por vez. Mas hoje não. Hoje realmente é isso que a gente tá. Isso tem um problema grave. Eu acho que eu aprendi isso em outro podcast e quando eu implementei isso mudou muito minha vida. Essa coisa de você levar o trabalho para casa é péssimo também, porque o seu cérebro não entende que é para desligar. Então ele tá sempre ali trabalhando. E, pô, eu sou cirurgião, sou chefe de equipe, né? Então tem que coordenar com secretária, com equipe, com... Aí do nada, 9 da noite, o colega manda mensagem: o paciente foi operado, não sei o quê, te mandei um caso. Você não desliga, se você não pegar aquele negócio de deixar longe, já era. E eu canso de chegar em casa, antes de subir, tenho alguma pendência pra resolver, um telefone pra fazer. Eu não subo mais pra casa, pra fazer isso de casa. Eu faço isso do carro. Acabei, agora eu subo. Pra poder girar a chave. Opa, estou entrando no meu templo de descanso. Entendeu? Eu fazia muito relatório de casa, do computador de casa. Agora eu fico no consultório até 10 horas da noite. Acabei, eu vou pra casa. O corpo tem que entender que aquele ambiente é para descanso. Senão você fica com insônia. É que nem aquela história de você ficar vendo TV quando vai dormir, você ficar lendo na cama. O ideal é você ler no sofá. Ver TV do sofá. Eu vejo Netflix na cama direto, mas o ideal não é esse. O ideal é você vai deitar, vai dormir. Ou fazer outras coisas. Mas aí é para isso, né? Não para ficar fazendo coisas da cama, porque senão a cama, aquele sinal, né, que o corpo entende, opa, deitei aqui, tô aconchegado aqui no edredom, aquele sinal para de ser para dormir. Aí teu cérebro não... Então, essa coisa de levar pro trabalho, a gente como médico se demanda muito, né? Eu tinha muito isso, eu tô muito melhor hoje em dia, depois de muito conversar com o Roberto, que é o meu melhor amigo da vida, é psiquiatra e psicólogo. Excelente. E aí e aí eu falo, pô, não, deixa... E às vezes eu, pô, vou sair pra tomar uma cerveja com ele, então no telefone ele não pode responder mais tarde, né? Não pode responder amanhã, né? Não, o paciente vai ficar boladíssimo, vai deixar de parar com você por isso. Ele dá umas pancadinhas assim, né? E eu, pô, eu entendi que essa coisa não tem que responder logo e tem que não sei o quê. Eu sou muito disponível como cirurgião, mas tem coisa que não deve, né? Eu vi gente já reclamar de... obstetra. Mandou mensagem 2 da manhã pra saber sobre o resultado do exame de urina. A obstetra não respondeu, eu fiquei muito puta. Você tá doente da cabeça, né? Você tem que entender que não é uma emergência. E é assim. Antigamente não tinha telefone, era o bip, não sei o quê. Deu problema, vai pro hospital. É claro que hoje, com a proposta que eu tenho para meus pacientes, eu me proponho a ter a disponibilidade. E eu cobro por isso, né? Mas também não tem que ser uma coisa... domingo à noite tô tomando um vinho, o paciente mandou uma dúvida, querendo saber se ele vai poder, depois de amanhã, fazer... Existe toda uma educação prévia também, né? Tem. Que eu aprendi contigo. Eduque seu paciente. Então, o paciente, quando eu mando o meu WhatsApp pessoal, que todo paciente que opera tem meu WhatsApp pessoal, eu falo, esse telefone aqui, pode mandar dúvida sempre. O WhatsApp não bipa, não apita. Eu vou responder quando puder. Se eu demorar demais, eu devo responder no final do dia. Se por acaso passar batido, você me lembra de manhã, não tem problema. Então, eles já entendem isso. E eu entendi que não é um problema eu ter essa postura. Forma alguma. Entendeu? Então, era coisa maluquice na minha cabeça, né? O Roberto fala, totoquice tua isso aí. Não, tem que responder, e rápido, porque aí eu sou muito disponível. Mas se isso chegar num ponto que eu vou ficar maluco, ou eu vou ficar paranoico, maluco, eu vou ser um médico péssimo. Sim. Eu vou ficar impaciente, vou tratar mal meu paciente porque eu tô esgotado, burnoutado, entendeu? Eu não quero isso, eu quero estar... E o Vinícius, amigo meu ginecologista, que é excelente cirurgião, ele fala muito isso, cara. Mas o Vinícius, eu acho que é o cara mais disciplinado que eu conheço na vida, tipo o Michel.
Cara, deu 8 da noite, não responde, a não ser urgência. Sábado, depois de 14 horas, não responde. Domingo, não responde, de jeito nenhum. Eu fico abrindo ali, vejo, e aí muitas vezes respondo, né? Mas eu tenho que treinar certas coisas não urgentes a não fazer. Cara, o cara é extremamente disciplinado. Pô, Vinícius, mas a pessoa não fica puta, não? Não. E se ficar e se reclamar, eu falar que é o preço que a pessoa tá pagando pra ter um cirurgião excelente quando tá na consulta com ele, é justamente eu ter meu momento de descanso e tá certíssimo. A outra agora, quem foi? A paciente ficou é, chateada com a psiquiatra porque a psiquiatra tirou férias. Que é isso, cara? É que nem a história o médico não pode almoçar, não pode ir no banheiro. Que eu acho que teve o erro ali? Podia, estou de férias, mensagem automática, pessoa que você pode recorrer, né? Ou algo do Tem toda uma tipo. Tem organização, uma né? organização que nem se eu sair, tem minha equipe Agora, aqui. se existe essa organização e ainda assim a pessoa tá chateada, aí morde as costas, né? Não tem o que Morde as fazer. costas e eu acho que eu não sou pra ser seu médico, vai pra colega tal aqui, entendeu? Tem um desapego ali sempre presente, é Tem que importante. ter, tem que ter. A gente tem que entender que tem paciente que não é pra gente. Eu falo muito pro paciente que chega, eles não vêm de Instagram pra mim, né? Mas sempre que você recebe uma indicação, você cata o Instagram do sujeito, vê qual é a cara da pessoa. Ah, eu quero um médico que usa terno e gravata e fale difícil. Não sou eu. Ah, eu quero um médico que não usa jaleco, não usa gravata. Sou eu. Né? Então, perfil, né? A formação técnica da maioria dos cirurgiões de cabeça e pescoço no Rio de Janeiro é muito boa. Então é mais o santo bater. Já Uhum. teve situação lá com o meu sócio antigo, que eu tava atendendo de favor no consultório dele, isso foi no final do meu R3. Aí a secretária dele falou: Ué, essa paciente que veio hoje aqui, ela veio anteontem aqui com ele. Eu falei: beleza, ela veio pegar uma segunda opinião. Na hora eu liguei pra ele e falei: Ó, o paciente veio aqui. Você atendeu ela? É, tomou de tireoide e tal. Falei, olha só, me dá teu orçamento, porque eu vou fazer o meu orçamento idêntico ao teu, porque eu não quero que tenha preferência, porque cobrou mais caro, mais barato, vai ser idêntico. Aí eu virei pra ela e falei, olha, depois eu te mando o orçamento, eu tenho que ver, não sabia os valores ainda, que ele tinha escolhido, e eu sei que você veio aqui com o meu sócio, deixa eu te contar uma coisa, a gente vai fazer a mesma cirurgia em você, mesmo tamanho de cirurgia, muda o lado de quem tá operando. Ou vou tá eu operando com ele me ajudando, ou vai estar ele operando com eu ajudando. E muda quem vai cuidar de você no processo, seja eu, seja ele. O meu estilo é muito diferente do dele, né? Ele é muito mais caladão, muito mais sério, né? Eu sou mais solto, faço piada, tento descontrair, claro, quando possível, né? Então, são estilos diferentes. Você não vai me responder hoje, você vai para casa, depois você vai mandar mensagem falando: eu quero operar com ele, quero operar contigo. E é isso aí, e ninguém vai ficar com ciúme, tá? Que é uma equipe. E aí, beleza, entendeu? Um paciente mais jovem e tal, operou comigo. Mas já aconteceu também de acontecer a situação da mesma forma, operou com ele. E tá tudo bem. Né? É questão, eu não posso ficar, ai, perdi paciente, cara, abundância, tem paciente para todo mundo. Né? Então, eu acho que o legal do Instagram é essa pessoa ver o teu jeito, como é que você é, e aí. Isso é uma neurose que prejudica muitas vezes o médico a ter bons resultados no consultório, né? Ele querer atender todo Todo mundo. mundo e ele ficar mal por perder um Sim. paciente, né? Assim, perdendo não no sentido de morrer, né? Mas o indivíduo não Ir para outro, fechou, ir né? para outro, coisa do tipo. Tem muito médico que se martiriza muito por isso. Sim. E Mas isso passa, eu acho rápido até. Pelo menos pra mim foi muito rápido. E eu acho que também tem outra questão. Não é só de o paciente escolher o outro. Porque hoje eu entendo muito bem que, pô, ele foi pra outro porque ele preferiu o outro por estilo, algum motivo que ou seja. por preço, ou por conveniência de onde é o consultório, ou. Daí vem a questão da mentalidade, né? Nós estamos, ainda não posso citar isso, mas nós estamos organizando um produto que em breve vai ser lançado. E conversando com a equipe, eu disse: olha, mentalidade é algo muito importante que eu já trabalhei dentro dos nossos cursos. E a minha equipe, né, os mais novos, disseram: mas mentalidade, Virou coach. será que isso é bom para o médico? Aí eu vou e mostro: olha os relatos dos médicos quando nós fizemos um trabalho de mentalidade. Mas o trabalho de mentalidade não no sentido motivacional, mas de fazer. É quase um trabalho terapêutico, de você enxergar, ter uma leitura diferente de uma determinada situação, uma interpretação diferente de uma determinada situação, que a partir dessa interpretação você vai tomar ações diferentes, Sim. consequentemente vai ter resultados diferentes. Então, quando eu falo de ter, por exemplo, um módulo de mentalidade, aulas
sobre mentalidade, é sobre isso. É você olhar para determinadas situações com um olhar diferente, interpretando diferente, para que a partir daí você entenda, poxa, eu não tinha visto que era dessa maneira, Sim. eu não sabia que eu podia fazer isso, e aí você consegue, sem ir lá grandes trabalhos, só mudar um pouco a rota, fazendo ações simples, né? Então, eu acho que ter essa mentalidade que você hoje já está muito bem estabelecido, né? De desapego, de entender que você não precisa atender todo mundo, que perder, de um paciente escolher você ou pelo preço também não é um problema. Porque tem muito médico que chega e diz, Cassiano, eu não fechei, sei lá, 5 pacientes. O meu concorrente cobra metade do meu preço. O que é que eu faço? Né, eu tô desesperada. Mas tá desesperado por quê? Vale? Vale o preço que você tá cobrando? Exato. Vale. Então, pronto. Então, é porque aqueles pacientes, primeiro, não era para ser seus, eles têm um perfil diferente, e Sim. segundo, você precisa falar, achar as pessoas certas, conseguir fazer com que a sua voz chegue Captar. nessas pessoas, né, e validar o preço que você cobra. Porque uma coisa é valer, outra coisa é as pessoas saberem que vale. Sim. Né? Então, seu trabalho de marketing também vai ser otimizado. Mas eu vejo muito isso, essa questão de também o preço, trocar por preço e o médico ficar assim, tipo, pô, será que eu devo? Aí ele começa a ter insegurança, né? Será Mas que eu é que devo tá, cobrar mais ele barato e tem que tal? ter convicção do preço que ele tá cobrando, né? E é uma coisa que eu acho que foi você que falou lá atrás, 2017 e tal, quando eu comecei a te acompanhar. Se você tá cobrando o X, você tem que entregar 3x. É. Então, no final das contas, eu entendo que os meus pacientes entendem que o valor que eu cobrei na cirurgia foi barato. O objetivo é esse. O objetivo é esse. Então, putz, né? E se tem qualquer complicação, isso fica muito claro. Porque aí, o paciente precisou ficar internado mais uma semana. Não tem nada adicional. Precisou reoperar, não tem nada, cobrança adicional. Aí você vai e vê de novo, visita, consulta. Pô, aí eu até brinco, pô, só de consulta, hein? Foi a cirurgia. Mas é, né? Então, é entender isso. Isso que você falou da mentalidade, é quase papo de coach, né? Isso é perigoso hoje em dia, né? É a história do copo meio cheio, meio vazio, né? Então, você é residente, você tem dificuldades. Tem dificuldades. Mas, cara, isso é muito papo de coach, mas é a maior verdade que tem. Se você encarar isso como desafio, como oportunidade de crescimento, é diferente como você chega no negócio, entendeu? A maneira de pensar, a mentalidade, né? Prévia ao acontecimento em si, vai mudar o desfecho da coisa toda. Sim. Entendeu? Então, entender exatamente. Eu tenho uma cirurgia difícil, tô com medo da... Não, é um desafio. Semana passada, eu tava pensando, cara, vai ter cirurgia amanhã e tal. Não, vamos lá. É difícil, desafiadora, vai dar certo. Cara, é um trabalho ativo mesmo. Senão você vai levando isso como pancada, como dificuldade, você vai ficando pequeno, né? Aí tem que ler David Goggins, né? Essa galera aí de alto rendimento, né? Embrace Discomfort e meter bronca. Tem um exercício, na verdade, que nós fazemos na empresa. Nós temos hoje mentorias com preços diferentes, né? Desde produtos de R$ 47 a produtos de 25 mil, 40 mil, e tem um produto de 150 mil hoje, né? Que nós vendemos para médicos que estão em uma situação de maturidade bem elevada. E recentemente, e periodicamente agora, nós fazemos um exercício, que é esse exercício que eu acho que é interessante você fazer, que eu acho que tu vai achar bem legal, que é o seguinte: se naquela época eu falava 3 vezes, agora a gente fala 10. Então nós pegamos, sentamos diante de uma televisão, de uma TV, junta a equipe toda, e a gente faz o seguinte: em 30 minutos, brainstorming. O que é que a gente pode entregar a mais dentro deste produto, seja mentoria, seja o conselho consultivo, que é o nosso produto de 150 mil. O que é que a gente precisa entregar para que este produto, que é 150 mil, valha 1.500.000? Sim. Mentoria, 40 mil reais, uma das. O que é que a gente precisa entregar na mentoria de 40 mil para que ela valha 400 mil reais? 30 minutos, a gente bota o contador lá, começa. O Cassiano vai viajar 10 vezes para a cidade do cara para avaliar a clínica, joga lá, vai jogando tudo. O Cassiano, ele vai comprar isso, ele já ganha um iPhone 16.
e vai botando coisa. Ah, a gente pode adicionar... Agregar valor, né? Aí tem coisas absurdas e tem coisas que são viáveis, que a gente precisa organizar e fazer. E tem coisas que a gente já poderia estar fazendo, né? Porque como é um brainstorm, quando você vai ver, tá lá uma lista de, sei lá, 30 coisas. Pronto, 30 minutos acabou. Esse é o exercício. 30 minutos acabou. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos avaliar o que é que eu estou disposto a fazer O que é viável? dentro daquilo que está aqui. O que é que eu posso fazer no curto prazo, o que é que eu posso fazer no médio prazo, o que é que eu posso fazer no longo prazo, o que é que eu não vou fazer de forma alguma. Será que eu estou disposto a viajar 10 vezes para o lugar? Não, não estou. Então tira. Agora, poxa, eu posso... nós implementamos agora, que era algo simples que nós não estávamos fazendo. Eu posso fazer cliente oculto? Posso. Já que no Conselho Consultivo a gente trabalha com a clínica de maneira geral, todos os setores da clínica, vamos implementar cliente oculto para ver como é que está o comercial da clínica. Uhum. 1, 2 vezes por mês, alguém vai ligar, se passar por paciente, vamos ver como é que eles estão fazendo o fechamento. Entendeu? Aí tem outra coisa, não, isso aqui já dentro de um mês a gente consegue organizar para implementar. E aí o indivíduo que pagou por X, ele vai ganhar 2x, 3x, 4x, porque tem coisa que ele não pagou, mas ele está recebendo agora. Sim. Porque constantemente você está aprimorando o serviço. Então é algo que eu acho que é interessante tu fazer, né? Qualquer médico, na verdade. Poxa, o que é que eu entrego hoje de consulta? Eu entrego isso aqui. O que é que eu entrego hoje de cirurgia? Eu entrego isso aqui. Para um pouco, como é que eu agrego 10 vezes mais de valor naquilo Sim. que eu estou ofertando? 30 minutos ali você pensa, faz o exercício. Agora, diante das bobagens que eu coloquei aqui e de outras coisas mais sérias, o que é que eu posso de fato fazer? Aí tira, aí você vai ver que realmente você tem um aumento de percepção de valor, você melhora a taxa de conversão, Sim. Você começa a cobrar mais caro e a pessoa achando que tá barato. Né? Porque tem toda aquela questão de ancoragem, né? A pessoa... Eu digo muito que... Até estava gravando, eu estava escrevendo um e-mail hoje sobre isso, né? Da newsletter. Que quando o médico ele não dá referência para o paciente de preço, referências de valor mesmo, o paciente vai procurar referências que ele já possui. Uhum. Então, se eu não chego para ele e digo, olha, no teu caso, quanto é que tá a tua consulta? 600. Pronto. No teu caso, se tu diz, olha, minha consulta é R$600. Se tu só fala isso, o que que acontece? Ele vai pegar as referências dele, pô, 600, mas eu tenho o colégio do menino para pagar, eu tenho o mercado para fazer, eu tô financiando meu apartamento, tenho que pagar daqui a pouco o boleto, pá. Ele diz, não sei e tal. Agora, se você chega e diz assim, a tua secretária, né, no caso, olha, o doutor Stefano, ele tem o pacote de consulta dele de 6 consultas, custa R$4.500. Não seria o teu caso, porque tu é cirurgião, né? Mas eu tô usando ancoragem. Se for um psiquiatra, né? Por exemplo, o doutor Stefano, psiquiatra, que tem tudo a ver. O pacote de 12 consultas dele é R$7.000. Mas tem o pacote de consulta dele de 6 consultas, que é R$3.400. Mas ele tem a consulta individual, se o senhor quiser, que é R$600. O que é que o senhor prefere? Ele não vai para as contas dele. Entendi. Ele vai olhar para aquelas 3 referências. Eu posso comprar 12 consultas e ter uma bonificação, 6 consultas e ter uma bonificação, eu vou pagar os 600. Então a atenção dele está ali dentro do cardápio que ele possui. Sim. Quando você entrega só 600, tá. A minha decisão é quero ou não quero, não tem nada para comparar, eu vou comparar com o que eu já tenho de referência. Sim. Entendeu? Então é interessante fazer esse exercício de precificação. Entendeu? Eu acho bem legal. Às vezes você pega uma cirurgia e você consegue agregar valor nela, não para vender o todo, digamos assim. O objetivo nesse caso não é vender um pacote de 12 consultas. Se a pessoa comprar, ótimo. Sim, é só ancorar. Ancorar, né? Então, acho que dentro da cirurgia, se você conseguir fazer isso, dentro das consultas, né? Alguns médicos vão ter, obviamente, mais facilidade, porque é um paciente recorrente, né? E outros vão ter de trabalhar de maneira mais pontual. No meu caso, acaba que a cirurgia ela já vai abarcar 2, 3 meses de consulta aí. Pois é, mas o negócio é que eu falo, eu explico isso. E dá para fazer algo nesse sentido, então, né? E outras coisas, empilhamento, coisa do tipo, né? Dentro da nossa conversa, por várias vezes, deu para perceber a questão tanto do repertório, da experiência vasta, dos contatos, né? E são contatos bem inusitados. Sei lá, o japonês que tu encontrou no metrô, no ônibus, que te levou e tal. Aí depois é a chefe que cozinhava no Palácio da Alvorada. Então nós temos aí algo que sempre falei para ti, que é a questão, que é muito presente, acho que na tua vida, que é a questão do networking. Sim. Né? Eu acredito que tu é uma das pessoas mais bem relacionadas que eu conheço, não no sentido de conhecer pessoas poderosas, famosas, etc., apesar de existirem, né? Eu sei que você conhece pessoas famosas, poderosas, etc.,
mas no sentido de você ser bem visto ou bem quisto pela maioria dessas pessoas, né? Então, isso favorece muito, na minha visão, no sucesso profissional, Sim, pessoal, e até mesmo no meio médico, né? Como você disse, poxa, eu liguei para 20 pessoas. Caramba, legal, tu tem 20 pessoas para ligar, sim, de confiança, sim, e que poderiam ajudar e que só não ajudaram porque estavam ocupadas, né? sim. Então hoje, eu queria saber qual é a tua opinião sobre isso, o quanto que o médico deve dar importância para construir um networking e como construir um bom networking. Sim. Tá muito na moda, né, o networking. Vamos fazer um curso tal. Aí o cara grava o vídeo, não, vim pra cá pra esse curso, muito networking. Tá muito batido, né? Mas eu costumo conversar com meus pacientes que a minha equipe ela não é só eu como cirurgião, primeiro auxiliar, segundo auxiliar, instrumentadora, anestesista. A minha equipe ela tem, isso é para operar, né? Mas ela tem nessa esfera tem alguns clínicos de algumas especialidades, oncologista, endocrinologista, cardiologista, e tem a galera do diagnóstico, então patologista, radiologista, especialista em cabeça e pescoço, patologista de tireoide. E então a gente vai conhecendo as pessoas e é um trabalho de formiguinha. Você vai conhecendo cada pessoa, uma pessoa por vez, né? E vai criando uma relação. E eu me baseio muito num fundamento que é quando alguém me manda um paciente, eu vou dar um feedback para essa pessoa. Né? E eu acho que isso não é tão comum porque eu canso de mandar paciente e não ter receber feedback. Aí eu vou lá perguntar, ei, viu fulano? Como é que foi? Né? E eu gosto de ser, qualquer médico me encaminhou, eu cato o telefone da pessoa. Ó, vi seu paciente fulano, achei isso, programei isso, piripiri, poroporó. No mínimo eu faço uma cartinha, né? E aí você vai construindo isso. E eu falo pro meu paciente que, além dessa esfera da equipe cirúrgica, eu preciso, para poder pensar no melhor tratamento, na melhor cirurgia, eu preciso conversar com os especialistas. Isso nos Estados Unidos é chamado de tumor board, né? Qualquer grande centro no mundo faz tumor board. É uma junta médica, né? Todo mundo É um senta mastermind, né? todo mundo senta na mesma mesa, oncologista, patologista, radiologista, né? E discute. Agora vamos ver o caso do Dr. Fulano. Eu fui para a Coreia agora em novembro, toda terça-feira ou quarta-feira, não lembro, tinha o tumor board da cabeça e pescoço. No INCA, quarta-feira, o tumor board da cabeça e pescoço. Estados Unidos, todo lugar tem o tumor board. Para poder decidir. O radiologista viu isso aqui na tomografia. O patologista achou esquisita a célula tal. Você vai conversando, acho que tem perfil de agressividade maior, vamos aumentar a cirurgia. E por aí vai. No consultório, não tem todo mundo, não cabe nem na minha mesa do consultório todo mundo. E as pessoas têm, né, um tempo limitado. Só que eu falo com todo mundo. Uhum, Então, de preferência, eu mantenho o meu paciente na minha redoma uhum. de informação confiável. Então, eu vou ficando cada vez mais chato com isso, tá? Então, por exemplo, hoje em dia, dificilmente eu vou operar um paciente de tumor maligno de tireoide, tumor maligno de boca, sem que ele passe por três ou quatro, um desses três ou quatro radiologistas de confiança, principalmente duas, a Fernanda e o Marcos. Então, tem uma. Ó, você vai passar aqui. Vou fazer ultrassom. Você vai passar no Delfim, você vai passar na Suzana, você vai passar no Perrota. Punção tal. Quem vai ver vai ser a Lena, quem vai ver vai ser o Mário. Eu preciso disso. Eu me sinto mais seguro trabalhando dessa Sem dúvida. forma. O paciente entende o porquê disso, né? Então, quando eu falo, olha, vou mandar para este laboratório, ele é o dobro do preço. Mas eu acho que num contexto em que você vai operar e a cirurgia tem que ser bem decidida e bem dimensionada, não estamos no momento de economizar com nada. Né? Então, você não vai economizar com patologista, você não vai economizar com tomografia, você não vai economizar. Doutor, não posso, quero fazer isso aqui pelo hospital, pelo tomografiazinha do plano, com qualquer generalista ou patologista qualquer. Então, olha só, acho que a gente vai ter que rever aqui a nossa possibilidade de operar. Acho que talvez seja melhor se operar pelo plano. Recomendo colega tal, tal e tal, que são ótimos cirurgiões. Porque eu entendi que é necessário para oferecer o melhor possível ao paciente que eu tenha as melhores informações possíveis. Né? Isso dá trabalho, a minha consulta demora uma hora e meia, por quê? Vou muitas vezes ligar no meio da consulta, Fernanda, você encaixa uma tomografia para amanhã, por favor, paciente tal, tumor mais agressivo. Mário, você consegue ver essa lâmina aqui? Lena, você consegue ver essa lâmina essa semana?
Então, e são nas coisas mais variadas. Eu tive paciente que veio de Portugal, 7 anos em Portugal com uma nódulo no pescoço. Ah, íngua. O que é isso, gente? Aí botei ultrassom na hora ali no consultório, nitidamente uma lesão feia de tireoide com uma metástase. Bom, eu vou ter que te puncionar aqui mesmo. Ah, quer puncionar? Puncionei. Liguei pra patologista. Lena, preciso desse laudo em 2 dias, porque ele vai pra Portugal segunda. Eu preciso orçar a cirurgia, acho que é isso e tal. Não, tá bom. 2 dias tinha laudo. No dia seguinte, a tomografia da Fernanda. Então, esse contato com as pessoas é fundamental, né? Para fazer uma medicina de precisão, medicina de excelência, é o ideal. Muitas vezes, às vezes no SUS ou num contexto em que você não tem esse tempo para dedicar ao paciente, porque esse é tempo que eu dedico. Isso está no pacote da cirurgia ou da consulta, né? Essa conversa com o especialista para poder dimensionar as coisas. Então, assim, esse contato é fundamental. E acho que essa boa relação se cria entendendo que a radiologista não vai responder de noite, que ela está com o filho dela, entendendo que a Lena trabalha mais à noite, eu preciso ligar à noite para ela, que é a hora que ela me liga, 9 horas, eu pegando a serra, ela tá me ligando, né? Entendendo as individualidades de cada um, respeitando o espaço de cada um e criando essa relação que aí que vira de amizade, que, pô, vamos almoçar terça, vamos conversar, vamos trocar ideia de outras coisas. E aí você vai criando essa relação e aí sim você cria naturalmente um networking. Não é, eu vou criar um networking porque eu quero conhecer fulano que é do lugar tal para eu poder ficar visado e não sei. Cara, acho que se você vai se aproximar de pessoas com interesses, isso tá fadado ao fracasso, né? Então, você acaba... Eu acabei conhecendo muita gente, assim, famosa e tal. Cara, não ligando pra fama ou porque alguém precisou de mim pra alguma coisa. E quando você trata essa pessoa normalmente, a pessoa te respeita muito mais. Certeza. Entendeu? Vai tirar foto, vou tietar. Aí você é mais um fã, entendeu? E às vezes você, por coincidências da vida, você é exposto a pessoas famosas e pessoas grandes e você não tá aí pra isso. Você tá aí até pra, pô, quero te conhecer a pessoa mesmo, não a pessoa que tá na câmera ali. A pessoa na câmera eu já conheço, entendeu? O Wendel foi uma história engraçada. Eu conheci o Wendel no aniversário de um amigo meu, o Wendel Carvalho, né? Cara, ele é igual, ele e a Karina. Eles são iguais na pessoa física que eles são no Instagram. Impressionante, assim, isso é uma das coisas que eu admiro. Coerência, né? Coerente, né? E eu tô falando de quê? De restaurante. Na rodinha tava o Damásio, tava o Michel, aniversário do João. Eu tô falando de restaurante. Ele, não, porque eu com a Karina, a gente tava querendo ir nos Michelin, não sei o quê, nananã. Ele se mudou pra São Paulo, né? Eu comecei a falar, pô, mas tem um restaurante tal que você não foi. Não. O cara começou a anotar. Pô, Wendel Carvalho, 8 milhões de seguidores, anotando no restaurante que eu tô falando. Eu falei, cara, se aí precisar, me manda no WhatsApp. Aí, trocamos telefone lá. Saber de dica de restaurante da Itália. Falei com ele, entendeu? Então você vai trocando ideia de um assunto super comum, que é a gastronomia. Eu nunca conversei com ele sobre mindset, sobre qualquer coisa relacionada a isso, entendeu? Não. Comprei lá um curso de gestão de tempo dele lá, legal, mas assim, nunca conversei com ele que comprei esse curso, entendeu? É uma relação que não é por isso, eu não tô me aproximando do Wendel Carvalho, porque o Wendel vai me ensinar sobre como vai resolver meu tempo. Não, cara. É um cara gente boa pra caramba, do bem, né? E amigo dos meus amigos, então... Tá aí, cara. Tu quer ajudar com o restaurante? Pô, faço isso todo dia. Eu recebo mensagem de dica de restaurante. Ontem a gente tava tomando café, recebi mensagem de um amigo meu, cabeça e pescoço. Tava lá em Petrópolis. Pô, qual é a novidade de Itaipava? Mandei pra ele. Entendeu? Então... É muito natural isso, né? Você não tem que... vou buscar conhecer as pessoas e tal. Mas eu acho que é legal você buscar cultivar, como qualquer relação humana, que seja uma coisa respeitosa, agradável, que você doe do seu tempo para as pessoas quando elas precisam. E acho que naturalmente a coisa acontece. Aí quando você vai pedir alguma coisa, pô, encaixa um negócio, resolve... A pessoa, pô, ele é tão legal, vou ajudar. Entendeu? Legal. Acho que isso acontece E acaba que naturalmente. É sempre trabalhada a reciprocidade, né? É isso, né? E acho que, além da reciprocidade, sem cobrança, sem pressão. a genuinidade da coisa, né? Tem que ser espontâneo, essa coisa, vou...
conhecer ali. Tem gente que, não, vou entrar no Mastermind, vou entrar no Mastermind para conhecer pessoas. Beleza, não tem problema nenhum, né? Mas você vai ser muito mais querido no grupo se você ensinar alguma coisa para os outros e não tiver ali buscando nada. Sim. Não é aquele cara que, entrei para chamar, agora eu vou vender para todo mundo aqui o meu curso. Pô, tu vai ser o mala do curso. Aí, lá vem aquele cara de novo, velho. É isso mesmo. Falar do curso dele. Aí tu, porra, já vou ali tomar um café. Vou ali fumar um cigarro. Nem fumo, mas vou ali fumar um cigarro, entendeu? Nunca mais volto. Nunca mais volto, exatamente. Cara, excelente. Cara, dava pra conversar mais 2, 3 horas aí, né? Sei lá, Vamos almoçar agora? nem falei do exército, né? Marinha. Marinha, eu pensava que tu era paraquedista, não é, né? Não, Marinha, não, calma né? aí. Marinha. Não, porque eu gosto, ainda não me formei, né, no curso de salto, né? Mas é uma coisa que eu gostaria de fazer. Na verdade, um dos meus sonhos é pilotar helicóptero, mas aí um dia... Não duvido nada, né? Um dia, quem sabe? Tem muita história aí, né? Do Krav Maga, entre outras coisas, mas excelente. Infelizmente, a gente tá terminando, né, o episódio. Um prazer imenso. Prazer é meu, querido. A gente termina todo episódio seguindo, né, duas ações aqui, na verdade. A primeira é pedindo a indicação de um próximo convidado. Alguém que você sabe que, de algum modo, tem uma história inspiradora, que, de algum modo, impacta o meio, né? E que pode estar diretamente associado à medicina, sendo um médico ou algum profissional da saúde, ou mesmo que atua indiretamente impactando o meio médico, né? Como eu disse em episódios anteriores, já falamos com padres aqui, já falamos. Então, se vem alguém assim na tua mente, poxa, esse cara precisa ser entrevistado, precisa ser, não é entrevistado, é uma conversa, né? Que não é uma entrevista. Mas esse cara precisa estar aqui falando a história dele, né? Contando um pouco sobre o que ele fez, o que ele está fazendo, os projetos e tudo mais. Quem seria essa pessoa? Uma só? Pode ser mais. Mas, pô, acho que de algumas pessoas que a gente conversou aqui hoje, o Ricardo Cansanção precisa vir. Tá trabalhando demais ele. Nessa de... Quando ele tá no Brasil é difícil, Sem né? dúvida. Mas a cabeça dele tá sempre pensando em alguma coisa. Aí o cara agora tá fazendo mentoria e tal. Acho que vale ele tirar 2 diazinhos e vir aqui pro Fortaleza. Vai no Beach Park. Uhum. Porra, os garotos do Além da Medicina. Muito bom. Vitor Miranda, Michael e o Bernardo Prestes, pô, também são pessoas espetaculares, né? Profissionais espetaculares e que tem muita coisa para falar com essa história de vida de cada um deles ali e, assim, é de se admirar quem eles se tornaram, né, no processo todo e o que eles estão construindo ainda, né? E você vê, depois de vender a empresa, né, da porrada, né? Então, outras 2 opções que eu acho que são incríveis para vir para cá, 3 até. O Felipe, que foi a gente chama ele de iClínico, porque ele que criou a iClinic. Legal. O Felipe tá fazendo o MBA em Stanford agora 1 ano. Muito bom. Você vê, a galera conquista muita coisa e tá sempre criando mais, né? Querendo criar mais. O Lagoeiro, que foi quem criou o Whitebook, também um querido, gente boa pra caramba. Jiu-jiteiro. E o Rubão, acho, lá do MCP também, um cara incrível, assim, com uma visão de business muito fora da curva para médico, né? Ele tem um projeto dele lá da Olimpo, né? Que é vai ser uma rede de cuidado pro atleta, né? Cuidado médico, fisioterápico, etc. Cara muito de wellness até. Cara muito inteligente, o cara que realmente ele pensa longe, né? Ele tem uma coisa, um xadrez ali no pensamento dele que é muito legal. Eu acho que é um cara também que... O difícil é você conseguir trazer ele aqui com o TDAH dele. A gente bota ali uma caixinha com Venvance ali, ele toma 3. Tem que ser, cara. Amarra a mão do cara aqui. Porque o bicho é taque psíquico demais, assim. Tu fala com ele, ele tá pensando já... Vinícius é um cara sensacional também, Vinícius Ribeiro, que ele fez cirurgia geral, depois fez ginecologia e hoje ele é focado em endometriose. É um cara, assim, um ótimo cirurgião. Já ajudei ele em cirurgia, ele já me ajudou em cirurgia. Você vê, uma das pessoas que eu não liguei pra ele. Acho que eu não liguei porque acho que ele nem tava no Brasil na época. Mas é um cara, assim, cirurgicamente fora da curva. Em termos de business, é um cara fora da curva. Em termos de projeto de vida, disciplina, um cara, pô... Aí, como esses caras já tá correndo maratona agora, e ele acorda às 5 da manhã, treina, medita, chega no hospital 7 da manhã e opera 3 cirurgias e nananana, faz relatório. O cara é uma máquina. Assim, não sei como ele consegue. Ainda lança curso. Então, assim, eu não sei como ele consegue. Sinceramente, é um cara que
que eu admiro demais. E ele fala, você é um dos caras com os quais eu me comparo na medicina, que é uma competição saudável, né? Que ele fala, não, tu fez isso, fez aquilo, nananana. E para mim é uma honra, né? Ele me colocar nessa posição. Eu o conheci fazendo prova de residência. A gente fazendo prova para geral, a gente tava, eu, o Vinícius, o Felipe, o Caio e mais alguns, sempre ali no top 5 ali das provas, né? Aí, pô, quem é esse cara, né? Quem é esse Vinícius? Aí acabou que a gente se conheceu numa prova, né? Mesma sala, né? S de Stefano e V de Vinícius, na mesma sala. E aí virou um irmão, um cara muito querido. Mas é um cara que você vê, falar com um cara no telefone é um inferno. Aí o cara é maluco, não ouve áudio de jeito nenhum. Você pode mandar áudio, não vai ouvir. Não ouço áudio. Cara, é infernal, assim, mas é um cara tão disciplinado que eu tenho que admirar mesmo isso daí dele, entendeu? É a totoquice dele, né? Então, às vezes é isso, ele tem que também dar uma... Calma, reflete. Não, até 45 anos, até 40 anos, até 50, vou fazer isso e juntar isso e fazer aquilo e criar não sei o quê. Então, assim, são nomes aí que eu acho que... De médicos, né? Tudo médico. Legal. O Felipe, o iClínico não é médico, ele fez, acho que engenharia... focada em coisa de saúde, alguma engenharia louca aí. Então ele teve Excelente. uma espécie de ciclo básico médico Sim, e fez engenharia ao mesmo tempo. Mó doideira. são bons nomes. Excelente. Não, ele, o cara Vai fora da falar com curva. todos. É, eu acho que você poderia chamar todos Não, aí. não é total. Vai É, falar com não, todos. mas sem dúvida, são pessoas incríveis. E qualquer coisa tu faz no meio de campo. Com certeza. Show de bola. Meu caro, por fim, se possível, mandar uma mensagem para os médicos que estão assistindo, né? O que é que você gostaria de dizer para eles? Acho que todo médico sabe que a profissão, como eu conversei com a Cassiano, é bem pesada, né? Você levando a sério a profissão, ela é uma profissão bem pesada, a gente tem muita responsabilidade. E a gente tem um dado muito triste, que é o fato de que a nossa classe, ela tem uma taxa de suicídio 5 vezes maior do que a da população não médica, né? O Cassiano fez pós de psiquiatria também e acho que viu isso de perto. E é um dado muito preocupante. Com certeza, quem está me ouvindo que é médico tem algum colega ou alguns colegas que foram perdidos nessa caminhada, colegas próximos. Então eu tenho pelo menos 5 nomes assim que já vêm na cabeça muito rapidamente, né? De colegas próximos que eu perdi para suicídio, né? Por depressão, suicídio, enfim. Fora as tentativas de que a gente muitas vezes nem fica sabendo, né? Então, acho que a gente tem que cuidar demais da nossa saúde mental, não só da saúde física, mas também da saúde física, se a gente quer cuidar dos outros, né? Então, ter prática meditativa, academia, e falo como uma pessoa que falha muito nisso tudo, Mas né? que busca, né? Eu busco, né? O Krav Maga pra mim é sagrado, a academia não é tão sagrada assim, não gosto de treinar, acho um saco, tá? Aí bota música, aí tem artifício, né? Chama amigo, enfim. Medito menos do que eu deveria, mas eu sei da diferença que faz. Então, você tem que estar, no mínimo, tentando inserir isso no teu dia, que seja 5 minutos, 10 minutos, alguma prática meditativa ao acordar, ou antes de dormir, ou no meio do dia, né? 20 minutinhos de aeróbico. Pô, comprei uma bicicleta ergométrica na pandemia. Ah, vai virar cabide. Cara, eu vou ter uma reunião, vou ligar pra alguém, pra ter uma conversa mais longa ou cedo. Falei que foi o Lagoeiro, né, do Whitebook, que fez uma entrevista comigo agora essa semana. 50 minutos, sentei na bike, fiquei lá igual o Paulo Musi. Já ia dizer, tu é o muso da cabeça e pescoço. Pedalando, saí suado, entendeu? E fui pro Krav Maga depois. Ele tá pedalando, tô. Por quê? Não vai dar tempo de eu fazer isso. Não é nada, é coisa idiota, sobe escada, não pega elevador, se for, sei lá, poucos andares, né? Vai se mexendo, né? O nosso grande bem na velhice é ter músculo, principalmente de membro inferior, né? Então, a gente tem que cuidar da saúde física, tem que cuidar da saúde mental. É óbvio, né? É uma coisa idiota, é um clichêzão, mas é o mais difícil da gente fazer, né? A gente fala pro paciente fazer e a gente não faz, né? Não vou nem entrar no mérito de não fumar, isso aí, pelo amor de Deus. Excelente. Mas cuidar da gente pra gente cuidar dos outros. A gente tem uma família que precisa da gente, a gente tem pacientes que precisam da gente e se permitir, né? Como a gente conversou ontem, priorizar, né? O Cassiano não vai pra casa se ele não treinar e a Elaine entende que ele tá treinando pra ele ter saúde, pra cuidar da família e que isso é fundamental. Vai ter menos tempo comigo. Não, vai ter mais tempo no Tem longo mais prazo. tempo, né? Excelente, É excelente, isso. muito bom. Caro, muitíssimo obrigado, né? Foi uma Obrigado honra você. conversar com você. E a todos que estão assistindo, lembrem-se de se inscrever no canal, de ativar as notificações e talvez o mais importante, de curtir
os vídeos, né, que vocês assistem aqui no canal e comentar sempre. Coloquem as dúvidas, comentem sobre o que vocês acharam do episódio, porque o YouTube, o algoritmo do YouTube, ele funciona melhor, ele entrega mais o conteúdo, o alcance aumenta quando vocês curtem e comentam, tá certo? Se vocês gostaram, né, coloquem nos comentários e nós nos veremos novamente uma próxima vez, um novo episódio aqui do MDV Cast em breve, ok? Até a próxima. Até a próxima.